Que os bastidores aqui. Agora, então, iniciamos oficialmente e... Mas é assim, César, é tipo assim a morte, né? Chegou, tá preparado, entendeu? Já faz exercício, né? Verdade. A gente não tem pressa, né? Mas... Sim, sim. Então tá. Sobre Santo Inácio de Loyola. Nunca nem tinha visto falar nisso. Nunca tinha? Não. Oh, que bom, melhor ainda. Agora aprendeu uma coisa nova. Foi... Como é que eu vou te explicar? Não, vai devagar, pode ir lendo devagarzinho. Não, ele foi nascido na Espanha, nasceu no ano de 1491, faleceu em 14 de julho de 1556, tendo sido enterrado na Igreja de Jesus em Roma. Foi militar, depois de ser ferido em batalha, se converteu e fundou a Companhia de Jesus Jesuítas, desenvolvendo exercícios espirituais. Santo Inácio de Antioquia, bispo martirizado em Roma, no reino do imperador Trajano, que vindo de uma família nobre, serviu ao militarismo, foi cavaleiro nas missões militares, tendo uma vida de aventura, sendo ferido em batalha na Pamplona, em 1521, vindo a se converter em sua convalescência. Leu livros sobre santos e se converteu. Recuperado de sua enfermidade, dedicou-se à vida espiritual. Visitou o santuário de Nossa Senhora Montserrat, esteve em Manresa, onde escreveu os livros e exercícios espirituais. E junto com companheiros fundou a Companhia de Jesus em 1540, para combater a expansão do protestantismo, promoveu a fé católica através da educação e do serviço social. Santo Inácio de Antioquia recebeu em 1555, faleceu em 1555, foi canonizado em 1622, suas ações sociais... nem minha letra não entendo. Pula essa parte, não tem problema. Suas obras de espiritualidade continuam inspirando, morreu como mártir por não renunciar sua fé em Cristo. Um dos milagres teve relato seguinte: uma mulher que recuperou a sua visão disse ter sentido perfume de rosas e subitamente o ardor nos olhos diminuiu e ela começou a ver perfeitamente. Essa cura milagrosa foi um dos casos que apoiaram sua canonização. Mas é isso, não? É isso aí? É. Então tá bom, vou ter uma salva de palmas aí pelo esforço. Desculpa, foi... Tá bom, tá show de bola. Ficou claro para todos? Agora eu vou complementar o César aqui, que tá um pouco nervoso. É, César, mas é isso aí. Tá bem explicado. Santo Inácio de Loyola, então, ele era um nobre, né? Ele nasceu numa família rica, ele era um nobre fidalgo, né? Falo fidalgo porque era da nobreza. E ele era um homem cheio de virtudes, no sentido de que ele fazia muito bem muitas coisas. Ele lutava muito bem, ele lutava esgrima muito bem, ele dançava muito bem, ele tinha conhecimento muito profundo de poesia, de literatura, de política, de diplomacia. Então ele foi um homem muito bem formado na sua época, na nobreza, e aí era costume que os nobres, né, mandassem os filhos para outros, né, mestres e nobres, para que formassem nos campos, né, da cultura, da política, da sociedade. Então ele também, da mesma forma, foi destinado a essa escola, digamos assim, para aprender essas ciências, né, essas artes, essas culturas. Então ele era uma pessoa que Deus dotou ele de muita capacidade. Então ele sabia realmente fazer bem muitas coisas, ele tinha um raciocínio muito rápido para o jogo, para a matemática, para cálculo. Então ele foi uma pessoa bem distinta a seu tempo nesse sentido. E aí ele era muito bem visto por todos, né? Porque ele se apresentava no meio da sociedade muito bem. Todos queriam ficar perto dele,
E ele tinha um orgulho próprio muito grande também, né? Porque ele via que ele fazia bem todas as coisas, digamos assim. Então ele chamava a atenção de muitas pessoas na sua época, né? E aí o caminho da glória, né, na nobreza, na Idade Média, era tu ser também um vitorioso no campo militar. Então ele lutava muito bem. E aí ele serviu como auxiliar, eu não lembro se era bem próximo ao rei, ao imperador da época, então ele já tinha uma escala militar e política muito alta, e ele ficou responsável pelo governo para expulsar os franceses da Pamplona, é isso? Pamplona. Então ele ficou com essa função, e ele foi e reuniu então o exército e tudo mais, e foi para a batalha. E daí ele foi ferido gravemente na perna. Quando ele foi ferido gravemente na perna, então ele voltou e foi tratado, né, no palácio da família. E aí os médicos falaram que teriam que amputar a sua perna. Só que eles disseram, façam de tudo para não amputar minha perna, porque imagina, né, amputar a perna, ele vai perder muito daquilo que fisicamente ele conseguia, sua potência física, né? Então os médicos trataram, e a perna ela se recuperou depois de um tempo, só que quando recuperou, ela ficou mais curta, ele ficou manco, uma perna mais curta que a outra. E ele não aceitava aquilo. Disse, não pode ficar mais curta que a outra. Como é que eu vou lutar, como é que eu vou isso, como é que eu vou aquilo? Pessoal, né, minha presença no meio do povo, né, basicamente, a pessoa já é tida como um deficiente, né, de alguma forma. E aí ele pode quebrar de novo. Aí pediu para quebrar a perna de novo, quebrar a perna no seco. Aí disse, mas se quebrar a perna de novo, vai demorar muito tempo para recuperar. Disse, não pode quebrar. Quebraram, botaram a tala, botaram no lugar. Agora tem que esperar, porque até o osso reconstituir essa distância demora muito tempo. Aí ele ficou ali, o tempo passou, e aquilo realmente demorou muito tempo, e ele, cheio de tédio, ele começou a ler os livros que ele tinha os livros de novela da época do Império, que era comum, só que o livro naquela época era muito raro, não tinha uma quantidade de livros, era seletivo, eram muito caros os livros e raros. E aí nesse tempo o cunhado e a irmã dele, aliás, o irmão e a cunhada dele, deram 2 livros para ele. Um livro era no Monte Cartucho, que ele escreveu a história de Jesus de forma cronológica, né? O que está na Bíblia aqui de forma cronológica, né? E ele começou a ler aquele livro, e o outro livro era de história de santos, né? Os seus martírios, como eles foram martirizados, e ele começou a ler aqueles livros. E aquilo ali começou a mexer com ele. Ele começou a ter uma conversão a partir da história de Jesus e da história dos santos. Ele sempre foi católico. Só que é um católico que nunca praticou de fato a espiritualidade, né? A glória dele estava no mundo, não estava em Deus. E aí conta a história que ele caiu, né, com o ferimento na perna de um jeito, e quando ele levantou com as muletas, se recuperou desse segundo episódio aqui, ele já levantou outro homem. Então ele já levantou convertido. Então aquilo foi muito profundo para ele. Aí ele lia aquela história dos santos, e Deus inspirava cada vez mais ele nas histórias, na vida dele. Então ele avaliou a vida dele e ele via que os santos, alguns fizeram ações extraordinárias, outros ordinárias, mas ele via assim, bom, se esse homem aqui, essa mulher conseguiu fazer isso, eu consigo fazer melhor. Se esse santo conseguiu fazer isso, eu consigo fazer melhor. Então ele era instigado, ele era, como eu falei, ele tinha muitas virtudes, só que elas estavam sendo usadas para o lado errado. Então ele começou a pegar aquelas virtudes todas dele e agora direcionar para o lado certo. Então ele tinha características, virtudes, assim, que usada do lado certo tornaria ele e a vida dele uma potência em Deus. Então ele não tudo que ele começava ele terminava. Ele não começava nada se ele não soubesse que poderia terminar. Então, mesmo que tinha um alto custo, tudo que ele começava, ele terminava. Então, ele tinha uma série de características assim que são realmente virtudes, né? E aí, quando ele começou a recuperar, então, né, caminhar e tudo mais, na época da idade 1400, ali, quando eram sagrados os cavaleiros pegavam sua espada, eram sagrados pelos reis. Eles iam fazer uma vigília em Santuário de Nossa Senhora de Montserrat, que o César falou. Então eles ficavam uma noite inteira rezando, né, para depois ir para a batalha.
Aí ele pegou a sua espada e foi para Nossa Senhora de Montserrat, e ele fez uma vigília, só que ao invés de ir para a batalha, ele entregou a espada à Nossa Senhora, né, e se consagrou a ela para iniciar uma missão. Então, a partir desse momento, ele iniciou a sua missão. Aí ele queria muito ir para a Terra Santa, só que aí ele começou a meio que um voto de pobreza. Apesar de ele ser rico, ele começou, né, então agora um voto de pobreza, desapegado das riquezas que ele tinha. E começou a fazer, teve alguns fatos nesse meio, né, começou a fazer campanha para arrecadar dinheiro para ir para a Terra Santa. Com muito custo ele conseguiu. Por que ele queria ir para a Terra Santa? Porque, vocês lembram que Jesus subiu aos céus, né? Onde Jesus ascendeu aos céus, Jesus estava em cima de uma rocha, no momento que ele subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, os seus pés ficaram gravados na rocha. Lá na Terra Santa tem esse lugar da ascensão do jardim que nós conseguimos visitar. Quem vai para lá consegue ver. E ele queria ir para lá para ver os pés de Jesus cravados na rocha, para ver a direção que os pés apontavam. Porque ele sentiu que teve uma locução interior, possivelmente, né? Na direção que os pés de Jesus apontavam é a direção que ele ia seguir para fazer a sua missão, né? Então, assim, só um adendo, né, a história dele, né? Então, ele estava, assim, obstinado agora a ser realmente um soldado de Cristo. E aí, nesse momento, estoura a revolta protestante. Martinho Lutero, e começou a estourar um monte de, né? Começou a crescer esse movimento protestante, e ele foi um desses que Deus levantou para contrapor o movimento protestante, né? Porque qual que é o erro do protestantismo? É que Martinho Lutero quis romper com a igreja para recomeçar uma nova história a partir de seus próprios critérios. Enquanto isso, muitos santos dessa época foram despertados por Deus para reformar a igreja naquilo que ela tinha errado dentro da estrutura dela, mas não deixando de ser católico. E aí, Santo Inácio foi um deles. Então ele começou a sua caminhada. Tá bem, Pablo? Então tá. Tá ok. Ele começou sua caminhada. Depois, eu não tenho a recordação deste movimento, mas ele foi para uma faculdade, uma universidade, não sei se foi fazer teologia ou se foi como um professor, mas eu acho que foi fazer teologia. E ali ele começou a encontrar outras pessoas. Quem fazia teologia já tinha algo a mais naquela época, né? Tinha uma capacidade de raciocínio mais elevada, né? E aí ele começou a encontrar outras pessoas que começaram a se juntar a ele no mesmo propósito. E aí um deles foi Francisco Xavier, que foi um dos grandes missionários, que a história dele, depois que eles começaram a caminhar junto, ele fez até mais que o próprio Santo Inácio. Mas então eles fundaram, aquele grupo de jovens, de pessoas, fundaram a Companhia de Jesus, né? Os soldados faziam as companhias para a batalha, e eles fundou a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus popularmente foi conhecida como Jesuítas. Vocês já ouviram falar dos Jesuítas? Não. Então ele fundou a Ordem dos Jesuítas. E o slogan deles, a frase de vida da comunidade é tudo para a maior honra e glória de Deus. Então eles começaram as missões. E aí eles tinham uma característica missionária. Eles tinham o firme propósito de ir para qualquer lugar que o Papa mandasse eles. Então eles desbravaram o mundo inteiro, inclusive no Brasil. E os jesuítas, né, ao longo da história, eles desenvolveram um processo de educação clássica que ninguém no mundo consegue repetir até hoje. Ela foi perdida depois que Marquês de Pombal, na época do Império, perseguiu a igreja, expulsou os jesuítas e acabou com muitas coisas maravilhosas que a ordem tinha, inclusive a educação. Então eles tinham um processo que eles ensinavam, né? Era um processo muito diferente do que aquilo que nós temos hoje. Primeiro, o jovem ele tinha que ler os clássicos, a história dos Lusíadas, histórias clássicas. Quando ele tivesse a capacidade de aprender as histórias clássicas, de interpretar aquilo, eles partiam para a lógica, para a matemática, para a ciência. Então existia uma escada de conhecimento que o jovem que ia construindo e que tornava ele uma pessoa muito mais apta ao aprendizado. E ele aprendia as coisas de uma forma muito mais profunda, né? E o conteúdo era muito mais profundo, né? Da cultura, das artes, das ciências. Então, assim, infelizmente foi perdido isso. Então ele era um homem muito além do seu tempo, né? Santo Inácio de Loyola. E Deus levantou ele por uma causa, e a gente entende isso, né? E a Companhia de Jesus, então, assim, eles sempre foram
Depois eles de alguma forma fundaram a Ordem dos Templários nas Cruzadas, e eles eram assim bons em tudo. Bons em tudo. Eles eram distintos assim daquilo, né? Porque eles tinham essa mesma percepção. Se os santos fizeram, nós podemos fazer melhor. Se os santos fizeram, nós podemos fazer melhor. Então eles se entregaram, consagraram isso a Deus, e a história deles então permanece até hoje. Até hoje existem os jesuítas, né? Não exatamente como era aquela vez, né? Infelizmente, essa estrutura toda ela foi sacudida ao longo da história, né? Por N fatores, inclusive pela ação do Marquês de Pombal, mas eles persistem até hoje com a sua ordem. E Santo Inácio de Loyola, então, ele deixou uma riqueza para a igreja, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Existem livros que trazem esses exercícios, muito interessante até para a própria quaresma agora, né? Então, são vários exercícios, são 30 dias de exercícios espirituais. Qual que é a lógica dos exercícios espirituais? Que a gente reconheça o fim, que a gente trabalhe pelo fim e não pelo meio. Que tudo aquilo que nós fizermos seja pelo fim. Qual que é o fim maior? Qual? O céu. Salvação. Deus. O fim maior. Então, se eu vou casar para que o casamento me leve a Deus. Se eu vou casar para que eu sirva no meu casamento a Deus. Se eu vou ser padre, eu vou ser padre para que o meu sacerdócio me leve a Deus. Se eu vou trabalhar em determinada coisa, é porque aquele trabalho, de alguma forma, pode me conduzir a Deus. Então, eles faziam tudo pelo fim maior. E aí eles pregavam... Volta, Sandra? Então tá. Pregavam uma santa indiferença. Ou seja, dentro desses exercícios espirituais, se aquilo que estou sendo acionado, que eu tenho que decidir, me aproxima de Deus, então eu vou. Se aquilo me afasta de Deus, então eu não vou. E se aquilo não... Então, tanto faz. Então, esse era o critério das decisões. E é um critério dos exercícios espirituais também, muito interessante, por sinal, para que a gente possa medir as nossas ações. Bom, se eu fizer isso para aquele meu amigo que está no trabalho, isso aqui me aproxima de Deus? Me aproxima, eu vou estar ajudando, de repente eu vou estar até fazendo uma coisa contra a minha vontade, vou estar me sacrificando, me aproxima, então eu faço. Se aquilo que eu vou fazer, desviar, fazer um jeitinho, parará, uma fofoca, me afasta de Deus, então eu não faço. Então, assim, é um critério muito interessante para nós aqui, né? Então, esses exercícios espirituais, quem tiver condições mais para frente, né? É muito interessante que se compre, eu acho que na internet deve ter também alguma coisa, mas enfim, então, Santo Inácio de Loyola trabalhou para a maior honra e glória de Deus em tudo. Então, essa é a história dele, né? E que a gente traz para nossas vidas também, né? A gente pode fazer um paralelo disso. Eu meditava essa semana sobre essa história, sobre os exercícios espirituais, né? Eu não tenho o livro ainda, mas estava me inteirando um pouco para ajudar o César também na história. E achei muito interessante, assim. Muito interessante. E é uma ferramenta para cada um de nós. A gente não sabe quando a gente começa a ser melhor. Esse é um material muito bom para que a gente comece a ser melhor. Tem uma vida de espiritualidade, uma escada que a gente consiga crescer, que a gente consiga desapegar das paixões, né? Que gritem dentro de nós, da preguiça, da raiva, do ódio, do apego, né? Da avareza, da ganância. Coloque e ordene tudo isso novamente no seu devido lugar para a maior honra e glória de Deus. Amém? Jéssica, Lise, ficou alguma dúvida do vídeo que vocês viram na semana passada? Eu até vi, mas eu só não consegui fazer os... Não, beleza. Não assistiu? Mas eu vou assistir. Tá. Eu assisti porque eu estava vivo ali dando serviço, daí eu não consegui. Tá, então assistam, tá? Na semana que vem não vai ter encontro. Né? Porque daí ela parou, né? Isso, tem um pequenininho ali que era a introdução, deu um bretezinho no celular e a gente Parabéns, continua. viu? Olha, bem boa a tua apresentação. Não viu? Eu ia até te mandar É bom mensagem ver. depois dizendo, Ficou bem bom? Quadra pegou a tua apresentação. Tô com medo, né? Ficou bem bom. Que quadra aqui? Que quadra aqui? É da minha sogra. Ah, Bonito, né? bonito. Mas chegou inteiro lá, deu certinho? Chegou inteiro. Tá bom. Ô, Liz, então, por favor. Pode deixar. É um tema importante, tá? Então, pessoal, nós vamos hoje agora, nesse primeiro momento, nós vamos entrar no sacramento da unção dos enfermos. Ele é uma explicação breve, não é muito extenso. Depois nós vamos conversar um pouco sobre o terço, certo? Terço e rosário, todos trouxeram? Eu vou lá pegar meu carro. Tá, pode esperar depois. Na hora que a gente entrar no assunto, eu te...
Hoje é Tá. unção dos enfermos, é isso? Unção dos enfermos hoje. Hã? Ai, senhor, que cabeça. Foi no carro e não lembro se trancou o carro. Eu fui no carro pegar o cartão que eu esqueci em cima do banco. Tá longe teu carro? Não, tá aqui. Então vai ali rapidinho. César não, o Éder. Vai lá, aproveita a viagem então, enquanto... Pode ser, já vamos pegar aqui. Quem fez a lição de casa aqui? Isso aí. Aqui só o... César, eu não aceito mais baixo que essa qualidade aqui, tá? Tu não vai me dar uma folha arrancada do caderno, né? Ô César, vamos caprichar mais. Essa eu vou aceitar. Essa eu vou aceitar. Não, pode dar essa aí, pode dar essa aí. Essa eu aceito, mas na próxima... Ó, tem gente dobrando aí, tem gente dobrando lá também, ó. Essa igual na escola. Bota o nome. Vamos caprichar, hein? Tu não fez também a tarefa de casa? Não acredito. É pra entregar. Ah, tu tá fazendo agora, olhando pra lá, é? Da Pamela aqui. Mas eu perdi na hora de... É difícil fazer categorizado ali, tá? Eu não gosto de faltar porque assim, ó, o trabalho é triplo. E aí a gente não tem tempo, isso é verdade. É verdade? E é uns resumos assim que olha. Ó, próxima vez eu não aceito mais as aspiralzinhas. Essa vez eu aceito. Não, pode deixar. E aqui, ó, isso aqui tá errado, hein? É pra fazer em casa, hein? Tá, vamos lá. Ih, Ali, tu também, Ali? Não acredito. Não, a letra não é boa. Não, a letra não tem problema. Escrever 100 linhas, então, meu Deus do céu. Tá. O resumo daquele último vídeo lá, Não. É só pra quem não veio. Do vídeo é só pra quem não veio. Tu veio? sim, o meu resumo que eu vou fazer, Não. entregar. Não, se tu veio. Não, se tu veio não precisa. Só pra Jéssica e pra Liz que elas faltaram, tá? Hoje o João também não vai vir. Aí Mas se fosse ao vivo, daria como não teria falta. Eu tava ali falando pra assistir. Não, mas não chegamos nessa tecnologia ainda, tá, Jéssica? Quem sabe um dia, né? Mas já melhoramos, né? Pelo menos já tem o conteúdo para ver, né? Tá, mais alguém faltou entregar? Aqui? Aqui foi, tá, beleza? A Sandra daqui a pouco aparece, a gente vai continuar, tá? Pessoal, então hoje o sacramento da unção dos enfermos, que eu queria fazer o da ordem antes da ordem, vou deixar para o próximo encontro, mas é o último sacramento da vida do cristão, né? Então a gente vai vendo aqui, nós estamos passando sacramentos e nós podemos perceber que os sacramentos, eles são ferramentas que a igreja Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para que sejam para nós base, né? Para que a gente possa ir crescendo na maturidade da fé, para que a gente possa tendo recursos de salvação e que são sacramentos em que a igreja nos acompanha durante toda a nossa vida. Né? Então, qual que é o primeiro sacramento? Qual é o primeiro sacramento? Liz, qual é o primeiro sacramento? Ah, tá. Você está falando muito baixinho, vamos com mais convicção. Batizamos. Qual que é o segundo sacramento que a gente deveria receber, então? E antes da primeira Eucaristia? Tem que estar em estado de graça para ter a primeira Eucaristia. A confissão, a penitência. Depois da confissão, Eucaristia. E atropelou aqui. Eucaristia. Depois da Eucaristia, depois da crisma, matrimônio ou a ordem. E depois do matrimônio ou ordem, unção dos enfermos. Não necessariamente nessa ordem, porque a unção dos enfermos pode vir até mesmo antes da pessoa ser crismada ou ter a primeira Eucaristia, ou até mesmo se confessar, eu diria. Porque nós vamos ver hoje. Mas de uma forma natural, se Deus nos concede uma vida longa, né, e todos os sacramentos nos seus devidos tempos, a unção dos enfermos seria o último sacramento que a gente ia receber. Então, a unção dos enfermos era conhecida como extrema unção, até hoje, né? Esse nome de unção dos enfermos, ele foi meio que ajustado para não espantar as pessoas que necessitariam desse sacramento. Por quê? Por que extrema unção? Porque é no extremo, teoricamente, da vida. O que é o extremo da vida? Perto da morte. Perfeito? Então, é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, só que nós não vamos ver no Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo aplicando esse sacramento. Então, acredita-se que ele foi instituído
ou no momento em que Jesus manda os 72 discípulos, né, para que eles façam uma pequena missão aqui, que a gente vai ver no início de Mateus. Eles vão fazer visita aos doentes, curar os enfermos e ungir com óleo. Então ali nós temos uma imagem do sacramento. Alguns defendem que foi instituído nesse momento. Outros defendem, né, de uma forma um pouco mais ampla, que ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e promulgado por São Tiago, lá na carta de São Tiago, aqui no nosso Novo Testamento, lá no capítulo 5, versículo 14 e 15. Depois eu vou ler aqui, porque a gente não tem muito tempo, então eu vou dar uma acelerada, tá? Então, nesse capítulo, nesse versículo, o que São Tiago nos fala em sua carta? Alguém está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, isso é importante, chame os sacerdotes da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Esse é o versículo principal desse sacramento na Bíblia, né? Então, eles defendem que Nosso Senhor instituiu naqueles 40 dias após a ressurreição, né? Então, nesses 40 dias que Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, depois ele sobe aos céus. Nesses 40 dias, tradicionalmente, a igreja defende e ensina que muitas das coisas que a gente não vê na Bíblia escrita, e a igreja ela traz na sua tradição e na sua doutrina, nosso Senhor Jesus Cristo é repassado para os discípulos, né? Então foi um período de aprendizagem. E de fato também nesses 3 anos de missão de Jesus, como nos diz São João, eu já falei aqui, né? Se todas as palavras daquilo fossem escritas daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez, falou, curou, pregou, não teriam livros suficientes na sua época para escrever tudo que nosso Senhor fez. Então isso significa que muito daquilo que Jesus fez, ensinou, pregou, não está na Bíblia. Quando a gente volta, né, na tradição da igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é aquela a quem Jesus instituiu para guardar o magistério, a doutrina, e passar, interpretar e passar para os fiéis para a salvação das almas, né? Então, a unção dos enfermos, ela está dentro deste contexto também, e aqui em São Tiago nós vemos plenamente esse sacramento sendo aplicado. Perfeito? Então, se é um sacramento, ele tem um sinal sensível, e transmite uma graça. O sinal sensível, como nós falamos, então, é a matéria e a forma, né? Então, a matéria é o óleo da unção dos enfermos. Esse óleo, ele é abençoado pelo bispo na quinta-feira santa, junto com os outros óleos do crisma, né? E do batismo. Então, são na missa dos santos óleos. Esse ano, daqui a pouco, a gente vai ter lá na catedral, na quinta-feira santa, essa missa. Quem puder participar, vão. É um horário de serviço, eu nunca consegui ir, mas quem tiver disponibilidade, é uma experiência muito interessante, diz que é uma missa muito bonita. Então, o óleo é a matéria. A matéria, a imposição das mãos, né, do sacerdote, e a forma são as palavras, então, que o sacerdote fala no momento da unção dos enfermos. Certo? Então é um sacramento muito conveniente dentro, né, da condição humana, porque é o sacramento que normalmente ele é aplicado no final de nossas vidas. Porque é o momento em que nós temos uma grande tentação. Por quê? É o momento que nós, para aqueles que estão deixando a vida, que estão morrendo, eles são tentados por Satanás de uma forma talvez nunca vista antes na vida daquela pessoa. É o momento em que Satanás joga todas as suas armas sobre aquela pessoa que está morrendo, para que ela desacredite de Deus, para que ela desacredite dela mesma, para que ela não se considere digna do céu, para que ela lembre de tantos pecados que fez e agora, sabe, para desprezar, para oprimir a pessoa, para que ela renuncie ao próprio Deus, para que a pessoa, de fato, renunciando a Deus, não conquiste a salvação. Então esse é um momento terrível da vida de todos aqueles que, né, se não for por uma morte trágica, um acidente, alguma coisa, um infarto fulminante, mas que adoeceram e vão, né, penando até a morte, esse é um momento de muitas tentações. Então Satanás vem com todas as suas armas porque é a investida final.
E como Satanás vem com todas as suas armas, a Santa Igreja vem com todas as suas armas em defesa do fiel. E todas as suas armas é a unção dos enfermos neste momento, certo? Então este é um sacramento poderoso para a hora final. Qual que é o objetivo do sacramento da unção dos enfermos? Alívio espiritual, para que a pessoa ela tenha essa proteção espiritual de Deus nesse momento. Ele é um complemento do sacramento da penitência. Ele é capaz de perdoar, né, como a gente viu aqui, os seus pecados serão perdoados, perdoar pecados veniais ou perdoar pecados mortais se a pessoa estiver inconsciente, né? Uma morte cerebral, por exemplo, a pessoa está inconsciente. Então, esse sacramento tem essa virtude de perdoar pecados mortais e ele tem também, existe uma oração indulgenciável, né? Que é capaz de apagar as penas temporais. Lembram das penas temporais, né? A pena devida ao pecado, né? O pecado é perdoado, nós temos as penas. Como é que a gente paga essas penas em vida? Pelas indulgências. Então nós temos várias ações indulgenciáveis que apagam as nossas penas temporais, para que a gente conquiste direto o céu e morrendo em pecado e morrendo em pena temporal não vá para o purgatório, certo? Lembram disso? Não? Mais ou menos? Tá. Vamos lembrar então. Então, existe toda essa dinâmica na unção dos enfermos, todo esse recurso de Deus, né? E alívio para a enfermidade, pode curar a pessoa se for da vontade de Deus. Se a cura for algo necessário para a salvação da pessoa, a pessoa vai receber a cura. Se a cura não for algo necessário, a pessoa não vai receber a cura, certo? Às vezes a enfermidade é um caminho para o céu. Às vezes a doença é um caminho para o céu. Perfeito? Perfeito? Infelizmente, Às vezes a pessoa está ali sofrendo porque aquele sofrimento vai levar ela novamente a Deus. Lembra de Santo Inácio de Loyola? Lembra ou não? Vocês não lembram de Santo Inácio de Loyola? Tu lembra, César? Fala para eles. Quebrou a perna? Isso. Acabei de falar. Não lembro de Santo Inácio de Loyola, quebrou a perna e ficou doente. Então, Depois quebrou de novo. depois quebrou de novo, ficou mais doente ainda. Então é isso. Aquele momento de enfermidade dele levou ele para Deus. Perfeito? E Deus precisava dele, então ele foi restituído. Mas, enfim, o sinal sensível, então, nós vimos, né? A matéria, né? E a graça espiritual, a graça própria de sacramento, então é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Confere a pessoa se ela vai morrer de fato uma morte serena, confiando em Deus, protegida contra as tentações finais, e se for da graça de Deus, a própria restituição da saúde da pessoa. Tá bom? Tá todo mundo animado com a catequese aí? Olha pro lado, vê se a pessoa do lado tá animada. Animada a gente tá, eu acho que a maior parte aqui tá com a renite atacada. Sério? Nós estamos tudo com a renite atacada. Vamos mudar de sala então. A outra sala tinha ou não? Eu sempre tenho. Já faz 2 dias que eu tô assim. Ah, não é da sala? Não. Ah, bom, tá. Então tá bom. Rinites à parte, seguimos em frente então. É só o padre? Vou chegar lá. Não, perfeito, tudo certo. Vou chegar lá, só quero ver se tem mais algum embasamento antes aqui, né? Então nós já vimos nas Sagradas Escrituras onde foi promulgado, perfeito? E aí esse sacramento, né, como todos os outros, se a gente pegar os pais da igreja, né, os primeiros padres da igreja, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, todos mencionam esse sacramento por escrito, né? Então todos os sacramentos eles têm historicamente registros, né? Que eles já eram aplicados lá nas comunidades primitivas, né? Porque infelizmente hoje a gente está cercado de várias seitas, de várias igrejas protestantes, de várias correntes pagãs, de várias correntes agnósticas, de várias correntes espíritas, de várias pessoas que não acreditam mais em nada e que buscam todos os recursos para atacar a igreja, dizendo que isso é invenção da igreja, que a igreja não foi fundada por Jesus Cristo, que foi Constantino que fundou a igreja católica porque ele queria ser papa. Então uma série de absurdos, e aqui nós vemos, né, assim, eu trago sempre alguns registros dos primeiros padres da igreja, onde a igreja ela mantinha as condições iniciais, né, da caminhada das primeiras comunidades, onde tudo isso já estava lá, certo? Como sacramento. Então, só para reforçar para vocês a autenticidade do sacramento, perfeito? A gente não consegue mais voltar atrás, né? O que a gente sabe é o que nós herdamos de quem nos ensinou. Então, isso é importante. Como é que a gente tem certeza das coisas? A gente vai à fonte.
os registros de quem estava lá, perto, né, dos apóstolos, gerações depois dos apóstolos. Como é que a igreja era? Era assim, certo? Então lá tem o Didaquê, o primeiro catecismo da igreja, Didaquê. Lá existe já uma estrutura de catecismo de igreja católica, da própria igreja. Então existem muitas coisas que a gente consegue, né, constatar dessa forma. E assim, infelizmente hoje nós somos bombardeados por um monte de informações transviadas da realidade, né? Que, pô, mas esse cara escuta, tem razão mesmo, é só a Bíblia. Por que eu vou acreditar em alguma coisa? Tá, a palavra de Deus está aqui, ó, não está em outro lugar. E a pessoa tira totalmente do contexto. A história da igreja, o que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, a estrutura da igreja, o que Jesus Cristo confiou, as palavras do próprio evangelista. Então, vamos prestar atenção nesses pequenos detalhes para a gente não deixar ser enganado, tá? Então, foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, produz a graça, né? A oração da fé salvará o enfermo. É o que São Tiago fala nesse versículo. A oração da fé salvará o enfermo. Então, se a pessoa, o sacramento, ele tem que ser querido pela pessoa, né? A pessoa tem que estar de livre vontade aceitando o sacramento. E o sacramento vai ter os efeitos que se pretende. Se a pessoa é forçada a ter o sacramento, aí não há sacramento de fato, né? A liberdade sempre é um pretexto para o sacramento ser válido. Perfeito? Eu digo que o padre vai para, depois de estar morto, daí vai caminhar o corpo, coisa daí. Também é um sacramento, não? Não, aí eu vou chegar daqui a pouquinho nesse detalhe aí. Então, vou chegar ali também, vou chegar aqui, tá? Aí já respondo para vocês. E assim, o sacramento, ele tem alguns passos para serem seguidos. Infelizmente, nos dias atuais, né, nós temos sacerdotes que não seguem mais a risca o que deveria seguir. Da execução do próprio sacramento, as orações, os gestos, as palavras. Eu nunca acompanhei esse sacramento, então eu não posso nem falar se os sacerdotes que eu acompanhei faziam da forma que eu vou explicar para vocês. Eu não sei, eu acho que não. Eu tenho assim, a impressão que não. E vou explicar os motivos do porquê. Mas não deixa de ser válido, tá? Não deixa de ser válido, mas é uma pena que vai se perdendo ações importantes no desenvolver desse sacramento, orações importantes no desenvolver desse sacramento. É uma pena. Mas eu não tenho propriedade nem para negar e nem para afirmar. Então eu vou explicar para vocês o que tradicionalmente sempre foi o sacramento e não posso garantir que hoje ele está sendo executado exatamente dessa forma, certo? Então o sacramento tradicional, ele é um momento um pouco extenso a unção dos enfermos, não é tão rápido assim. Quem pode ministrar o sacramento? Somente o sacerdote. Não pode ser ministro, não pode ser diácono, não pode ser a mulher da pastoral da juventude, não, da pastoral da saúde, né? É o sacerdote, ou o bispo, que é sacerdote também, né? Bispo ou padre. Não existe outra pessoa que possa ministrar esse sacramento. Até São Tiago fala, né? Chame o sacerdote, chame o presbítero, chame o sacerdote da igreja para que ele dê a bênção, para que ele faça a unção do óleo. Então, quando os ritos, por algum momento, não são possíveis de serem aplicados, né, ou pela condição do lugar, ou pela circunstância do momento, uma guerra, uma epidemia, algumas coisas poderiam ser abreviadas, mas somente nessa exceção. Me parece hoje que a exceção virou a regra, certo? Mas me parece. Como eu falei, eu não tenho propriedade para afirmar, só tenho relatos de quem já acompanhou, me parece que a exceção virou a regra, né? Que o rito foi simplificado. Então, o que esse sacramento, no momento que ele é aplicado, ele gera na alma, né? Um aumento da graça santificante, como todo sacramento, essa graça própria de enfrentar as tentações finais. Quando o pecado é mortal, como já falei, se a pessoa está inconsciente, há essa possibilidade de ser perdoado, certo? Que a pessoa não consegue mais confessar, então o sacramento tem essa finalidade. O que é necessário para a pessoa receber esse sacramento? Estado de graça. Então, antes do sacramento da unção dos enfermos, necessariamente a pessoa tem que passar por uma confissão, exceto se estiver inconsciente, e aí o sacramento ele tem esse papel penitencial também. Perfeito? Então a pessoa vai se confessar antes. Confessar e confessada vai se iniciar os ritos do sacramento. E esse sacramento ele sempre deve ser ministrado quando existe um risco iminente de morte.
Não pode ser ministrado porque a pessoa está simplesmente doente. Ah, o velhinho está doente, mas está bem, né? Parece que vai. Então não pode ser. A pessoa está tão velha que daqui a pouco parece que ela vai cair e morrer. Então esse sacramento tem que ser ministrado. Por uma velhice extrema, a pessoa está muito fragilizada, é perceptível, então pode ser ministrado o sacramento. Ou iminência de morte. A pessoa está num tratamento de câncer, está numa fase meio avançada, ou de fato até o próprio tratamento, né? O câncer já é uma iminência de alguma forma, infelizmente, de morte, né? Deus sempre abençoe para que as pessoas com câncer possam ser curadas, mas é uma doença crítica, assim, né? Uma doença bem complicada, digamos assim, né? E em determinado momento pode ser ministrado. Ah, a pessoa sofreu um acidente e quebrou um braço. É ministrado o sacramento ou não? Não. A pessoa sofreu um acidente e foi para a UTI, e a coisa está um pouco complicada. É ministrado o sacramento? Sim. Né? Então esse sacramento, as pessoas infelizmente criaram um fantasma dele, né? Porque acham que ele vai ser dado para a pessoa morrer. Ele não é dado para a pessoa morrer. Ele é dado para que, se a pessoa morrer, alcance a salvação. Então ele é assim, ele é muito, muito importante. Né? Ele é obrigatório para a nossa salvação? É ou não? Não. Né? A pessoa batizada já está dentro de uma condição de salvação, porque às vezes uma criança até a primeira comunhão existe um tempo e está tudo certo. Mas depois que nós temos a consciência do sacramento, fizemos aí um caminho de igreja, nós temos que pedir esse sacramento no momento oportuno. Isso é um pecado mortal renunciar ao sacramento daí, perfeito? É uma outra condição, né? Então ele é necessário, a partir do momento que a gente compreende que ele existe e a sua finalidade. Porque se a gente renunciar ao sacramento é como se a gente estivesse renunciando, né, um penhor de salvação, né? Um recurso para que nós nos salvamos. Porque às vezes a nossa vida não está do jeito que deveria estar. E o sacramento da unção dos enfermos pode devolver para nós, né, uma dignidade, uma situação de graça, né? Estado de graça dentro de nós. A gente renunciar a isso é renunciar ao próprio Deus nesse sentido. Perfeito? E aí então, neste momento, esse sacramento nos dará. Vai apagar os restos dos pecados, aumentar a graça santificante, fortalecer a alma, perdoar a pena temporal e preparar a alma para entrar no céu. Se for para o bem da alma e da vontade de Deus, saúde para o corpo, dar a paciência e a graça da resignação para suportar os momentos finais da vida sem reclamar, sem murmurar, sem tentar contra Deus, porque eu, Senhor, tanta gente que rouba e está viva, está bem, e eu aqui que faço tudo certinho, estou morrendo. Isso é murmuração, isso é uma cilada de Satanás. A gente tem que aceitar, e às vezes a gente precisa de uma graça para aceitar isso, porque não é fácil. Por qualquer coisinha a gente hoje reclama, não é? Ah, que chuvarada! Oh, mas que calor! Ah, mas que frio! Nossa, mas que vento, né? Nossa, mas não tem vento nenhum. Reclama de tudo, né? Oh, mas não choveu mais. Ah, mas choveu bastante. É assim, ó, é da concupiscência humana isso. É um pecado, né? É uma tentação, uma fraqueza, uma desordem dentro de nós. Reclamar de tudo. Isso, o que Deus nos pede? Que exista uma ordem dentro de nós. Que a gente suporte com paciência, sem reclamar, as demoras de Deus. A demora da chuva, a demora do sol, a demora da cura, a demora da solução do meu trabalho, a demora, enfim, as demoras da vida, certo? Então esse sacramento dá a graça de suportar o momento final. E provar de uma morte sem desesperos, né? Porque as pessoas, quando morrem em estado de pecado mortal, sem sacramento, elas são extremamente tentadas e elas não têm um recurso para vencer essa tentação. Então elas morrem desesperadas, certo? Então esse sacramento... Tem dor de cabeça? Não? Só a rinite. A rinite mesmo, congestiona tudo, né? Então, com relação ao corpo, pode restituir a saúde se for a vontade de Deus, certo? Então, pode acontecer. O ministro é o padre, o bispo, como eu já falei, né? E aqui na reta final do sacramento, né? Nós precisamos, então, para receber, voltando, né? Ser batizado, estar em perfeito estado de razão e sanidade mental. A pessoa, se ela é louca, ela não pode receber o sacramento, porque ela não está em sanidade mental, ela não sabe o que está acontecendo.
E, de fato, quem é louco ou uma criança que não atingiu o estado da razão, eles não respondem por si mesmo. Então, basicamente, eles não têm pecado, porque tudo que eles fazem é uma ação involuntária, uma ação sem o uso da razão, então não é pecado. Perfeito? Então, não tem necessidade que eles recebam esse sacramento. O mal de Alzheimer se enquadra nisso aí? É uma ótima pergunta e eu não sei te responder. Mas o Alzheimer ele já chega, ele só é ativado quando ele já chega a uma certa idade? Isso. Todos nós temos A tendência de a ter. tendência de ter. Mais ou Já menos, existe né? no corpo da gente, né? Mas desenvolver é que nem o câncer. Mas Mas no caso dali, eu acho que já tem sido batizado, né? não, sim, mas a questão de receber o sacramento eu acho que é lícito, tá? Porque a pessoa, de alguma forma, ela tem lembranças anteriores, né? Então, Porque é igual a minha avó, se fosse se confessar, ela faria coisa que não teria muita... eu não sei te responder, eu posso ir atrás, é uma pergunta interessante. Até eu perguntar para o padre sobre isso, mas eu acho que ele dá, tá? Se a pessoa não morrer, anula o sacramento? Não anula o sacramento, só que a pessoa recuperou a saúde. Se Então, acontecer de novo, logo isso, de anos, tem tem que... a pessoa recuperou a saúde, tem que chamá-lo para instituir o sacramento. A pessoa recuperou, voltou à vida social normal, aí nós vamos ter uma vida aqui de altos e baixos, né? Vai cair, vai levantar, vai pecar de novo. Então o sacramento, basicamente, com aquela pretensão de ser o sacramento do momento final, os pecados que vão vir depois nos traz uma situação anterior, né? E aí ela pode novamente receber o sacramento, se estiver uma situação de outra condição de perigo mortal. Então ele pode ser dado uma segunda vez, uma terceira vez. Claro que num percurso de tempo mais estendido, certo? Então tem essa condição. Convém que em doenças graves, então, a extrema unção seja ministrada no início da doença, né? Como eu falei, de repente um câncer, a pessoa vai passar por uma cirurgia do coração. Pede para o padre a extrema unção, porque pode ser que dali ela não volte mais, né? Então esse é o desígnio, o mandamento da igreja, certo? E para a mesma doença deveria-se receber somente uma vez a extrema unção, né? Mas hoje eu acho que isso aqui já não é mais um critério. Isso aqui antigamente era dessa forma. Os mortos podem receber a extrema unção? Podem ou não podem? Não, sim, não, sim, sim, não. Eu não respondi isso, acho que sim. Então acho que sim? Tá, então vamos lá. Se a pessoa está comprovadamente morta, não, porque a alma não está mais no corpo, e aí não tem mais o que fazer dentro da questão sacramental. Agora existe uma questão que eu vou levantar para vocês aqui, que a igreja ela ensina, certo? Isso aqui é interessante. 1968, lamentavelmente, esse lamentavelmente aí pode ser que alguns achem que não, mas talvez a Jéssica no plano da saúde aqui vai me contestar aqui agora. Harvard School, né? Harvard, nos Estados Unidos, né? Um comitê de professores, enfim, não sei qual foi o contexto, né? Publicou um relatório efetuando uma alteração médica no conceito de morte, principalmente em função da questão da doação de órgãos. Esse documento introduziu formalmente o conceito de morte encefálica, ou seja, né? Quando a pessoa tem morte cerebral detectada, clinicamente os médicos já estão falando que a pessoa está morta e os médicos já têm uma autonomia para desligar os aparelhos, parará, só que a pessoa não está morta. A alma está na pessoa. Para a igreja a pessoa está viva, perfeito? Como critério de morte humana. As motivações desse relatório: permitir encerrar suporte artificial dos aparelhos em pacientes irreversíveis, clinicamente irreversíveis, resolver dilemas éticos das UTIs, enquanto tem pessoas que têm mais chance de vida, estão esperando na fila, a pessoa que tem uma morte cerebral está aqui ocupando uma vaga, viabilizar o transplante de órgãos. Para a igreja isso aqui está tudo errado. Por quê? A pessoa está viva. Quando um médico faz isso, ele está matando a pessoa, está tirando a vida. Ninguém de nós, por mais alto ou mais baixo que seja, na formação, na sociedade, no poder, no dinheiro, tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, a não ser em legítima defesa. Certo? Então ninguém tem o direito de fazer isso. Mesmo que pareça um pouco cruel de que outras pessoas com mais possibilidade de vida estejam esperando. Um problema, um erro nunca justifica o outro erro. O erro não está que a pessoa está ocupando leito, o erro está que não tem leitos para as pessoas que estão esperando. Né? Então eles resolvem dessa forma, da forma da utilidade. O que é mais útil? Eles matam uma pessoa.
né? Transplante de órgãos, de alguma forma, da mesma questão, né? Eu não sei exatamente como funciona. Se a pessoa, depois que morre, existe um tempo para tirar os órgãos, se depois que realmente morreu não tem mais como, só se for com morte cerebral e o corpo ainda funcionando para tirar um órgão, eu imagino que seja dessa forma, por isso esse relatório. Então aconteceu isso. E aí, a partir disso, o que acontece? Se o médico declara que a pessoa está morta, o padre ainda pode dar a unção dos enfermos de forma condicional, dizendo que se a pessoa estiver viva, ele vai condicionar. Se a pessoa está viva, esse sacramento vale. Se a pessoa está morta, não tem mais validade. Mas por quê? Porque por essa questão da medicina, ninguém mais sabe se a pessoa está viva ou está morta depois que o médico declara que a pessoa morreu. Então a alma pode estar ali ainda. Então ainda há tempo para isso. Então a igreja, como caridade, ainda aplica o sacramento algumas horas depois da morte, ou logo depois da morte, né? Basicamente deveria, certo? Mas então existe esse contexto envolvendo esse sacramento, perfeito? Jéssica, quer fazer alguma contribuição ou não? Não, que eu penso só, mas assim, quando chega nessa situação que tem morte cerebral, o médico avisa o padre, no caso. Sim, mas nem Cerebral. nem eu avisar o padre, a questão aqui que eu levantei. Sim, mas a questão, ele fala que é morte cerebral e ele vai lá e dá a bênção? Tu estás fazendo uma pergunta ou uma afirmação, desculpa? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Deveria afirmar, deveria chamar o padre. Só que não deveria desligar os aparelhos, é isso que a igreja está defendendo. Sim. Né? É só esse o detalhe. Né? Então, Rodrigo, então é pecado eu querer doar os órgãos. Aconteceu alguma coisa comigo. Ali no meu celular tá que eu sou doadora de órgãos agora. Assim, eu não vou dizer que é pecado, né? Eu não tenho nem esse conhecimento para te falar tão profundo, né? Porque isso aqui eu fiquei sabendo agora, eu não sabia também. Então eu vou deixar assim no ar. Porque eu acho que se tu vai doar, tu tá doando com a intenção de fazer o bem, né? Isso. De achar que alguém vai te matar, né? Perfeito, né? Daí, quando tem essa intenção, né? Isso, eu acho que nesse sentido não é. Na intenção, acho que não. Não, acho que não. O problema não está em ti, né? Está em quem vai, de repente, tirar os órgãos de ti, né? Entendeu? Mas aí é que tá, né? O meu marido, ele fala assim, ele diz assim, ó, eu sou doadora de órgãos. Ele já disse que não, porque ele fala assim, depois eu caí doente no hospital, tem um monte de gente que trabalha lá. Realmente, isso acontece, né, gente? Tem uma máfia, né, por trás ali, né, que tá ali já esperando morrer, às vezes nem tá tão assim pra morrer, isso. vão lá te matam pra te tirar e vender isso, né? É isso que é aqui, ó. E ele fala que ele não, eu não vou dar o meu órgão. Perfeito, infelizmente é isso. Infelizmente é isso. E aí é o ponto, perfeito? Aí cada um agora se analise, né? Com relação ao pecado, dá para afirmar que não, né? Tu tais de bom coração querendo ajudar outras pessoas, inclusive quando tu morrer. O problema é que podem te matar para fazer isso, né? É só isso, é só essa questão. Basicamente é isso, né? Felizmente, né? Me colocou medo. Mas então, continuando, né? Isso é uma realidade, tá? Isso aqui eu fui pesquisar para ver se era verdade. Não pode ser verdade, né? E é verdade, tá lá certinho. Então, explicou, César, a questão depois da morte. A pessoa morreu, já faz horas que está morta. Aí está morta. Né? Não tem mais como ter o sacramento, o que foi, agora é a justiça de Deus. O purgatório, o céu, o inferno. Né? São as 3 vias que a pessoa pode chegar. Eu vi um vídeo de um acidente que teve na BR. Se eu não me engano, era um frei dando a bênção no vídeo. Eu vi. Ele chegou bem na hora, né? Sim, então, dentro desse contexto aqui, né? A pessoa apenas, eu não sei se ela estava morrendo ou estava morta. Acho que ela apenas tinha morrido. Na foto que eu vi já estava no chão, né? Tapado, né? Então, ele deu a unção dos enfermos possivelmente naquele momento, porque é a recomendação da igreja. Pode ser que a alma esteja ali ainda, exatamente logo após a morte. Então, a igreja, por caridade, faz isso. Então, assim, é um sacramento muito importante. Então, se nós conhecemos agora realidades perto de nós, que a pessoa está na ignorância e a pessoa parece que vai morrer, vai passar por uma cirurgia grave, aconselhem. Por que vocês não chamam o padre para dar unção dos enfermos? Mas não sei. Não, é por isso. Gravem isso no coração. Isso é importante. Façam a parte de vocês agora. Certo? No hospital, né, Jéssica, lá? No caso, quando é um recém-nascidos, batiza, né? Batiza. Aí a pessoa tem a propriedade de batizar. A unção... Isso, a unção dos enfermos é para quem está eminentemente em perigo de morte, mas recém-nascido é batizar. Porque batizou... perdão total dos pecados, não tem pecado, recém-nascido, mas foi instituído
no reino de Deus e foi perdoado o pecado original. E está tudo certo, não precisa da unção dos enfermos, perfeito? Mas uma pessoa, uma criança, de repente, que está, né, fora da razão já, né, 6 anos, a idade que a igreja meio que considera que a criança começa a ter a idade da razão, começa a medir que aquilo que ela faz é um pecado, é um erro, 7 anos. Então, acima de 7 anos já dá para recomendar a unção dos enfermos, tá? Então, vamos ficar atento que isso também é uma missão nossa e isso é um bem maior que nós fizemos. Vocês já pensaram? Pela palavra de nossa palavra, por um conselho nosso, nós salvarmos uma alma, isso não tem preço. Isso é um mérito gigante diante de Deus. Então é uma missão nossa, certo? Crismados que seremos todos aqui, somos soldados de Cristo, para que o reino de Deus se estabeleça, para que as almas se salvem. Essa é a nossa missão, maturidade da fé, tá? Então a cerimônia, né? Eu vou passar rapidamente. Alguém tem horas aí para mim? 9h10. 9h10, tá. Então, o receio de muitos é que, vamos dar essa emoção para mim morrer, né? Como eu falei, não é isso, tá? É para salvar a alma, se morrer, conseguir a salvação e, se Deus permitir, restituir a saúde. Perfeito? Ficou claro, né? Ô, Rodrigão, eu perdi um pedacinho ali, mas a extremoção, a alma vai direto para o céu, né? Sim, essa é a intenção. Justamente por isso que se recomenda tanto. Porque, primeiro, né, para dar a extremoção, a pessoa tem que estar em estado de graça. Se a pessoa é consciente, ela vai passar por uma confissão. Confessou, a extremoção. Extremoção, ela perdoa os pecados veniais, mas como já confessou, já está perdoado. E ela tem a condição de dar à pessoa a graça de vencer as tentações finais do inimigo. Naquele momento, a pessoa é altamente tentada a renunciar a Deus. Os pecados da pessoa são, né, Satanás começa a jogar na cara dela, que ela não é digna do céu. Então, a pessoa desistir de Deus, desanimar, reclamar. E naquele momento, então, o sacramento nos dá essa força, certo? E se for da graça de Deus, recuperar a saúde. E se a pessoa está consciente, então, confissão. Se a pessoa está inconsciente, a extrema-unção tem a propriedade de perdoar, inclusive, pecados mortais. E tem uma oração indulgenciável que perdoa as culpas do pecado. Ou seja, né, tu vai sem culpa direto para o céu. Porque está com culpa de pecado, tem que pagar, vai para o purgatório. Mesmo que não tenha pecado, mas a culpa ficou. Aquilo que eu já falei algumas vezes, né? Eu roubei. Vamos de novo. Eu roubei. Confessei com o padre. Padre, eu roubei. Deus perdoa. Mas não basta. Eu tenho que restituir o que eu roubei. Isso é a pena que o pecado gera. A confissão não apaga essa pena. As indulgências da igreja apagam essa pena. Então tem momentos que a igreja dá indulgências plenárias para apagar essa pena do pecado, aquilo que ficou. Perfeito? Ficou claro? Continuando então, né? Então a extrema-unção aqui, rapidamente, como é a cerimônia tradicional. Então o padre providencia uma mesa, coloca uma toalha, acende 2 velas, põe o sacrifício, põe a água benta, põe o óleo, que ele vai ungir. Então ele inicia as orações desejando a paz para todos aqueles que estão acompanhando este momento. Ele vai aspergir a água benta e vai pronunciar uma oração de aspersão. Vai recitar 2 orações, seguida da oração do confesso a Deus Todo-Poderoso. Conhece essa oração? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Deus, à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Isso é um ato de contrição na confissão, inclusive, né? Se vocês quiserem. E isso também é um ato penitencial na missa. Serve como um ato penitencial essa oração. Então o padre pronuncia essa oração. Ao final dessa oração, pedindo a misericórdia de Deus, as indulgências da alma que está partindo. Após, considerando os pecados que a pessoa já cometeu e que entram pelos sentidos, o que ele faz? Ele pega então e vai ungir. Hoje eu acredito que só estão ungindo a testa, mas tradicionalmente se ungiam todos os sentidos. Os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, as mãos e os pés. Para que, recitando essa oração, por esta santa unção e sua piíssima misericórdia, que o Senhor te perdoe de tudo aquilo que pecastes, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo gosto, pelas palavras e pelo tato. É bonito, né?
Então ele unge toda a pessoa, né? Todo o corpo da pessoa, para que Deus perdoe todos os pecados que entraram, né? Que as nossas mãos levaram a pecar, que os nossos pés, a nossa visão, nossa audição, a nossa palavra, o nosso olfato, né? Muito bonito. E aí depois ele vai falar esta oração que nós acabamos de ver de São Tiago, onde é promulgada a unção dos enfermos, né? Lembrando essa passagem, e nesse momento a pessoa já estará recebendo o sacramento. O sacramento já foi aplicado à pessoa, já existiu o sacramento, perfeito? Ficou claro para todos? Vamos continuar então. Depois eu vou fazer uma prova, né, Pâmela? Pergunta se ia ter prova. Estou pensando em fazer a prova mesmo. Aí então... Perguntou. Eu não me esqueço. Então depois deste momento existe uma bênção, através de uma oração para que seja conferida indulgência plenária à pessoa, certo? Aí qual que é a oração que o padre pronuncia? Não vos lembrei, Senhor, das faltas do vosso servo ou da vossa serva, nem tomeis vingança dos seus pecados. E aí a igreja responde, as pessoas, Senhor, tende piedade, Cristo tende piedade. Reza-se o Pai Nosso. E aí o padre continua, mas salvai, Senhor, o vosso servo ou a vossa serva, Deus meu, que em vós confia. E aí respostas, né, habituais que seriam da igreja, né, o Senhor esteja convosco e com o vosso Santo Espírito. E aí depois o padre termina com a seguinte oração: ó Deus clementíssimo, Pai das misericórdias e Deus da consolação, que jamais quereis ver perecer os que em vós creem e confiam. Por vossa misericórdia, olhai clemente sobre o vosso servo, aceitai a vós, pela sinceridade de fé e esperança cristã, pelo Salvador que mandastes ao mundo, visitai esta alma, e pelos méritos da paixão e morte do vosso Filho, dá-lhes a remissão de suas faltas, para que na hora do passamento ache em vós um juiz fácil à indulgência, e purgado de toda mancha no sangue redentor do vosso Filho, alcance passar deste mundo à vida do céu que jamais tem fim. Amém. Essa oração final. Então a gente vê assim os elementos que são utilizados, né? São profundos, né? Se nós fôssemos destinados a fazer qualquer uma dessas orações, ficaria muito além daquilo que a igreja tem como oração, né? Porque existe uma sabedoria, né? Existe uma sabedoria divina sobre isso, né? Sobre esse momento, sobre todo o sacramento. Perfeito? Então após este momento, vem a próxima arma da igreja contra Satanás, que é o viático, a Eucaristia. Então, o enfermo comunga se ele puder comungar. Então é dado a Eucaristia, então a igreja vem e usa todas as armas para que a pessoa se salve. Então a igreja nunca desiste dos seus filhos, certo? Os filhos que infelizmente desistem de seus pais, né, da Santa Igreja, né? Então a igreja está aí, desde o batismo até a unção, até a extrema unção dos enfermos. Ficou claro o sacramento, finalidade e a missão que nós temos de recomendá-lo? Perfeito? É isso aí. O Rodrigo, por exemplo, a mulher está grávida, vai ganhar neném. Daí eu queria, por exemplo, eu quero comungar antes de ir. Daí eu falo com o padre. Fala com o padre. Aí é um outro ponto, né? O que acontecia em todos os hospitais? Sempre existia um padre. Por quê? Tem que batizar, comunhão, são os enfermos. São José tem um capelão lá, então ele está ali para isso, porque é um hospital de irmãs. Mas a Unimed tem capelão na Unimed? Não tem, as pessoas morrem à deriva, se ninguém chamar o padre para ir até lá. Todo hospital deveria ter um sacerdote, um capelão, justamente para administrar os sacramentos. Só que o Estado captou, né? Captou, e aí a igreja foi sendo excluída, né? Ela está ainda onde a instituição é católica. O Hospital São José, por exemplo, né? É fundado pelas irmãs. Dá para pedir para o padre, pede para uma enfermeira, tem os samaritanos no Hospital São José, vamos supor, né? Vai na Unimed, não tem. Aí teria que fazer contato com o padre para vir te trazer o Santíssimo, né? Ou um ministro da comunidade, é possível, certo? Perfeito, gente, ficou claro? Visto então, nós vamos virar a página agora do Sacramento da Unção dos Enfermos, semana que vem tem prova. Aí todo mundo já sabe tudo, né? Já vi que tá entendendo? Já sei tudo. Oi. Uma pergunta. Promessas. A gente fez uma promessa. Daí fulano veio e perguntou o que eu fiz na promessa. Eu posso falar ou não? Aí é muito relativo.
tu pode falar ou não pode guardar segredo. É de ti isso, né? Não precisa expor isso para as pessoas, tá? E o jejum também? Quando está em jejum? Jejum também, se a pessoa Tu perguntar... não vai comer? Por que tu não vai comer? Não, pode falar. A pessoa perguntou, não, porque eu estou em jejum. Pronto. Isso é, tu não tá te promovendo pelo jejum. O jejum, ele fica sem sentido quando tu quer aparecer para as pessoas. É só isso. Se a pessoa te perguntar, por que tu não está comendo hoje? Ah, tu faz jejum. Tá tudo certo, não tá? Tá válido? Perfeito. Explicou, tá tudo certo. Ah, pessoal, eu estou fazendo jejum, então eu não vou ficar se expondo porque está fazendo jejum, aquela cara de triste. Não, tá errado, né? Que tem. Tem gente que faz isso, né? Até na Bíblia diz, né? Passa perfume. Isso, para não parecer que tá fazendo. Ela falou ali, você que tem que fazer, né? Isso, é nosso. Você com você, né? Isso, Você vai rezar, você entra no quarto lá, vai rezar. É isso aí. Você está falando para as pessoas. Isso, não precisa soar as trombetas, né? Isso aí. Ô, Rodrigo, ali quando eu tava na cirurgia, na cesárea, eu achei que eu ia morrer, né? Daí eu fiz uma promessa. Só que agora eu queria saber se ela valeu, porque eu não era batizada. Valeu, né? Valeu, imagina. Valeu, tu cumpriu? Ainda não. Ah, então cumpre. Cumpre porque é uma palavra, né? Apesar de não ser batizada, tu és, né, criatura de Deus, né? Então, tu te comprometeu por uma causa. E Deus é Deus, né? É muito melhor do que nós, né? Que somos pais dos nossos filhos, né? Deus é Deus. Então, cumpre. Só isso que eu tenho para te falar. Fica tranquilo. Eu fiz a promessa, mas depois eu me arrependi. Eu não deveria ter envolvido outras pessoas. Ah, não, daí tá errado. Aí tá errado. Aí tu faz por tua conta, continua não envolvendo as pessoas, tá? Mas agora eu tenho que esperar. Sim, não, perfeito. Fica na paz, tá? Mas assim, prometer envolvendo os outros tá errado, né? Os outros não tem nada a ver com isso, né? A não ser que seja de comum acordo, né? Eu prometi dar o nome da minha filha de Maria, ou se for um menino, José. Ah, tá, entendi. Então, vamos rezar para que venham mais, então, né? Daí tu vai conseguir cumprir a promessa. Mas também assim, é uma promessa impossível de ser cumprida. A gente vê no desespero, volto a falar, Deus é Pai. Ele sabe que aquilo a gente não vai poder cumprir porque, de repente, tu não, por vontade de Deus, tu não vai ser mais mãe. Então, paciência, né? Mas tá tudo certo. Mas não é Maria? A minha primeira era Helena. Daí, como eu já tava tudo personalizado, eu disse o próximo. Não, tá tudo certo. Mas fica tranquila, tá? Não te apega por causa disso. Pessoal, e outra, só um adendo agora, né? Mudando agora, nós vamos mudar o assunto. Mas, quaresma, né? Você sabe que estamos na quaresma, né? Então, alguns estão com Frei Gilson, outros não estão com Frei Gilson, mas é um momento de oração, é um momento de penitência, é um momento de caminhar com Cristo de uma forma mais próxima, né? De jejuar, né? De deixar de comer alguma coisa que a gente gosta. E não existe jejum de falar mal dos outros, não existe jejum de pecado, não existe jejum de não sei o quê. Isso não é pra gente fazer nunca. Não é pra gente jejuar de falar mal dos outros. Isso então, se vocês fizerem essa proposta, eu vou jejuar de falar mal, não vou falar mal dos outros por 40 dias. Tá, vamos se confessar, tá? A hora da confissão, você já lembra de botar esse pecado aí, tá errado? O jejum é alguma coisa que a gente vai fazer um pequeno sacrifício para ensinar, né, as nossas paixões, concupiscência interior, para domesticar, para suportar, e nós vamos nos disciplinando. É uma disciplina, é um exercício. A gente normalmente acha que tem que ter tudo que quer, na hora, isso e aquilo, e não é assim que funciona. O jejum nos ensina isso, né? A gente passar um pouco de fome, um pouco de aperto aí, não mata ninguém, uma dor de cabeça de vez em quando tá tudo certo, e aquilo nos educa, né? Educa o nosso corpo, educa o nosso espírito, né? Então nós começamos a nos conformar, a aceitar, a se resignar com as coisas que não são conforme a gente quer. É um exercício muito importante. Jejum e oração. Jejum sem oração é dieta, tá? Beleza? Jejum sem oração é dieta. Não adianta jejuar e não rezar. Aí é dieta. Perfeito? E a gente vê, né, tantas pessoas que fazem um jejum intermitente, que fazem uma restrição alimentar por causa do corpo, por causa da academia, por causa de não sei o quê. Falam para todo mundo, fazem uma propaganda, faz aquele sacrifício quando é para a igreja. Ai, que fome, não vai dar para fazer jejum, imagina. Então façam um paralelo, tá? Da luta espiritual. Que muitas vezes a gente dá um valor para um jejum que agrega para nossa saúde física, tá tudo certo,
E quando é para a igreja, a gente faz biquinho para fazer ou não quer fazer. Para que jejum, né? Importante, diz a Bíblia, que é o que sai pela boca, não é o que entra pela boca, né? É errado. Então, tirando fora de contexto esse versículo. Perfeito? Então, é momento de rezar. Toda sexta-feira, na quaresma, a igreja nos recomenda a Via Sacra. Vocês sabem o que é a Via Sacra? Não. Tá, não sabem, né? A Via Sacra é uma pequena oração, 20 minutos, 25 minutos. É um exercício espiritual em que nós meditamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos 14 mistérios, 15 seriam, 14, não é mistério o nome, mas é... Nossa, me fugiu a palavra. 14 estações, 15 com a ressurreição que a gente não medita, mas 14 estações da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você entra na igreja, você vai ver na parede. Toda igreja tem que ter os quadros ou vitrais. Aqui na matriz são os vitrais. Vai ver os vitrais. Então, vai começar lá que Jesus ele é condenado à morte. Então você vai ver um vitral de Jesus condenado à morte. Aí Jesus que vai carregar a cruz. Aí Jesus que vai cair pela primeira vez. Aí Jesus que vai encontrar as mulheres. Jesus que vai encontrar Verônica. Jesus que vai encontrar sua mãe. Jesus que vai cair pela segunda vez. Jesus que vai cair pela terceira vez. Jesus que vai ser despojado das vestes, Jesus que vai ser crucificado, Jesus que vai ser morto na cruz, e Jesus que vai ser tirado da cruz, e Jesus que vai ser sepultado. Esses são os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. É a reflexão dos mistérios da paixão, das estações. Então existe uma oração própria para isso, tradicional da igreja. Na Santa Rosa, se alguém quiser conhecer, toda sexta-feira a gente faz. As portas estão abertas, 7h30. Aqui na Igreja Matriz existe uma Via Sacra da campanha da fraternidade, que eu particularmente não gosto e acho que é desnecessária. Padre, se o padre vê isso, me perdoa, mas eu estou sendo bem sincero. Porque ela desvia totalmente a Via Sacra. Ela instrumentaliza a Via Sacra no viés social e eu realmente não gosto. Se não tiver opção, participem. Mas com esse contexto de sabendo que não é a Via Sacra que deveria ser. A Via Sacra deveria ser uma Via Sacra piedosa, voltada somente à oração e à reflexão direta dos mistérios, não envolvendo campanhas de moradia, de Amazônia, de não sei o quê, isso é fora do contexto, certo? Então toda sexta a gente faz uma oração de 20 minutos, é isso? Isso, mas não é sozinho, é na igreja. É na igreja, com a comunidade. Isso, então cada mistério ele é refletido. Existe uma oração própria, né? Existe uma oração, eu até poderia trazer. Na próximo encontro eu vou trazer para vocês, mas se quiserem conhecer, sexta-feira Santa Rosa a gente faz. 19h30 lá. Talvez tenha também. Esse sino, daí o meu tio ali, ele bem assim, Via Sacra. E o que é? É isso. Agora. Então é um exercício, né? Então tem orações que você vai escutar a oração, nós vamos cantar ali sobre aquele momento, aquela estação que está acontecendo. Existe uma pequena oração, as pessoas sabem, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remisse o mundo. Aí tem uma oração, tem a Ave Maria e outra estação. A gente vai passando, vai refletindo, cada estação a gente vai refletindo, vai entrando no mistério da paixão. Como é que a gente sabe o que a gente tem que fazer? Em folhinha? Não, é bem simples, porque quem reza não é o povo só acompanha. Quem reza são as pessoas que estão à frente. A gente vai rezar juntos a Ave Maria e as respostas que são muito fáceis. Então vai na igreja e só acompanhe. Aí o pessoal vai se ajoelhar, você se ajoelha. O pessoal vai levantar, você levanta, Ave Maria, e vamos para a próxima estação. Canta um cantinho, continua de novo. E a gente vai refletindo, né? Então assim, o exercício da quaresma, para que a gente comece a adentrar no mistério da paixão, se preparando de uma forma mais profunda para a Semana Santa e de forma mais plena para a Páscoa, para a ressurreição. Então assim, é um exercício muito interessante assim. Então estão convidados, se quiserem um dia participar ou toda sexta, as portas estão abertas, tá? Rodrigo, também agora na nossa comunidade também tem a Via Sacra e tem as noveninhas também nas casas. Isso, tem a novena da quaresma, né? Isso. São quatro noveninhas, é bem curtinho. Isso, é legal ser feito também. Aí eu volto a falar que também eu acho que a novena é com campanha de fraternidade, né? Então tá, mas pode fazer, tá tudo certo, é bom que seja feito, né? Mas saibam que a campanha da fraternidade é um acessório, que às vezes atrapalha um pouco a quaresma, porque tira o foco da paixão de Jesus e leva um foco somente social.
E aí isso dá uma atrapalhada na galera. Porque tu deixa de olhar para a cruz, para o sacrifício de Cristo, começa a olhar para a selva amazônica, para a árvore, para o animal, para a água, para o sem terra. Não, e esse olhar para o sem terra, para a árvore, para o animal, para a moradia, ele é inerente ao cristão. Se tu é cristão católico, tu vai olhar para isso. Isso é um ponto que a oração vai te levar. Não pode ser o foco principal, né? Então isso é uma consequência da tua vida. Tu vai ser piedoso com isso. Só que infelizmente na Quaresma a igreja no Brasil tem esse movimento da campanha. E aí vai tirando um pouco o foco, né, daquilo que realmente importa. Não é errado, mas a gente tem que ciência para que a gente observe o que é realmente importante, tá? Perfeito? O social, ele é importante para as pessoas enquanto vivas. O mais importante não é enquanto vivas, tá? É quando a gente partir dessa vida. E é isso que a Quaresma nos leva a um caminho de conversão, um caminho de santidade. Perfeito? Fala. Eu vi um post no Instagram que falava que se a gente morresse, a gente tivesse com um terço que estava consagrado, a gente já ia direto. É verdade? Não. 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 Então tá, vamos pegar o tercinho na mão então aí, pessoal. O terço é um sacramental. Ele, por si só, não vai levar ninguém para o céu e ele não vai ter valor nenhum se a pessoa que tem ele não acredita. Perfeito? É um sacramental. Sacramento da igreja, se tu não acreditar, ele acontece da mesma forma. Sacramento. Tu não precisa acreditar. Claro que tu tem que ser livre para isso, mas a pessoa não acredita. Acontece da mesma forma. Não depende da fé da pessoa. Sacramental depende da fé da pessoa. Existem vários sacramentais na igreja. O terço é um, a água benta é outro, sal bento é outro, né? Até as próprias relíquias dos santos são sacramentais. Então, se tu não acredita, não acredita. Agora, se tu acredita, aquilo é capaz de produzir uma graça dentro de ti. Mas depende da tua fé. Por isso que para algumas pessoas acontece graças, milagres e muitas coisas, e para outras não acontece nada. E não que é para aquele que acredita vai acontecer necessariamente. Se for para a salvação da pessoa, vai acontecer. Se não for para a salvação da pessoa, a pessoa não vai acontecer. Vai perseverar para suportar as dores, as demoras. Perfeito? Ô Rodrigo, e na Quaresma, por que a gente é tão tentado? É a tentação de Jesus também nos 40 dias? É um paralelo com isso. Sim. Né? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a tentação tende a nos até chegar a um ponto que ele se afasta, porque a gente perseverou. Persevera, daqui a pouco as coisas vão passar. E é normal que seja assim. O diabo nunca desiste de nós. E no inferno tem lugar para todo mundo, tá? E no céu também tem. Perfeito? Então a escolha está em cada um de nós, beleza? Mas a Quaresma é um tempo de batalha, mais forte. E é exatamente isso. Ô Rodrigo, outra pergunta. Por que esse aqui é o meu tercinho, né? Que é o que eu mais uso, assim, tá. Diário, né? E de vez em quando, às vezes, ele arrebenta, né? Até eu tinha visto alguma coisa também falando que também certo. É aprovação, né? Porque eu tenho vários outros em casa, mas como eu rezo sempre com esse, de vez em quando ele tá se espatifando. É? Eu vou lá e arrumo e passo para arrumar e vejo quem pode arrumar e tá sobrevivendo, vai ficar. Assim, pode ser sim, pode ser que não, né? Pode ser uma ação do próprio contexto da construção do texto, né? Então, dá pra gente perceber algumas coisas, outras vezes não é, né? Então, às vezes é normal, tá? Então, vamos falar agora do Santo Terço, né? Que horas são? 9h30, né? Acho que vai dar pra gente chegar até as 10 aí, no horário certo. Vamos tentar. Eu vou ter que ser um pouco antes. Que horas? 9h45. Tá, não, acho que dá pra pegar a maior parte então. Pessoal, então o terço, né? O terço, ele é um sacramental da igreja e ele tem um poder muito além daquilo que nós percebemos, assim, né? Pela repetição das Ave Marias, tá? Então eu vou contextualizar, né? Como é que começou o terço, né? Para vocês compreenderem um pouco mais, certo? O terço, ele remete ao ano de 1214. Então, até 1200 era normal na igreja, até uma herança dos próprios judeus, que pequenas orações fossem repetidas várias vezes, né? Várias vezes durante o dia, várias vezes nas orações dos judeus, e as comunidades católicas cristãs herdaram também esse hábito, em repetir orações ao longo do dia, em fazer orações
Até mesmo porque não tinha-se livros. As pessoas não tinham acesso a livros, as pessoas não sabiam ler. Então, como que a oração era feita? Ou espontânea, ou pequenas orações decoradas, ou pequenas passagens bíblicas que eram repetidas várias vezes por dia. Né? Então, já existia de uma forma imanente a igreja. Ninguém sabe como começou, como se transmitiu, mas existiu e sempre existiu dessa forma, essa forma de oração. Então, não era o terço, não era a Ave Maria ainda, mas era uma prática da igreja. Até mesmo um cordão, existia um cordão devocional como um sacramental, que não era o terço, era um cordão, era um objeto que as pessoas seguravam para rezar. Não me perguntem detalhes, eu só li sobre isso, né? Mas enfim, já existia instrumentos sacramentais na igreja primitiva que remetia à repetição de orações e remetia a objetos sacramentais, né? Até mesmo as relíquias dos santos, né? As relíquias de apóstolos, as relíquias dos primeiros papas, elas sempre foram usadas como instrumentos sacramentais para cura, para conversões. Eu não vou ter a passagem aqui, mas nós vemos nas cartas de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, que o lenço que o apóstolo usava, que o avental que São Paulo usava era levado para as pessoas que não conseguiam vir até São Paulo, e quando chegava perto da pessoa, os demônios saíam, as pessoas eram curadas. E o que é isso? É um sacramental, é um objeto que está transmitindo uma graça naquele momento. Perfeito? E as pessoas acreditavam naquilo de fato e aquilo acontecia. É bíblico, isso é palavra, né? Não é nem a tradição, só é a palavra. Então, esse é o cenário do começo das primeiras comunidades, do primeiro caminho da igreja. Em 1200, o que estava acontecendo no sul da França, no norte da Itália? Existiu uma heresia que se criou no meio da igreja, a heresia dos cátaros albigenses. O que eles defendiam, os cátaros albigenses? Eram católicos que começaram a ter uma percepção diferente da religião, destoando dos sacramentos, da doutrina da igreja. O que eles defendiam? Que Deus falou na sua palavra que queria que as pessoas adorassem em espírito e verdade. Alguém sabe dessa palavra? Lembra? Adorar em espírito e verdade. Isso é uma conversa de Jesus com Nicodemos, que nós já lemos aqui quando a gente falou sobre o Espírito Santo. Nicodemos, é necessário que você renasça da água e do Espírito, né? Adorar em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E os cátaros albigenses pegaram essa passagem e começaram a deixar ela de uma forma absoluta, sem a doutrina da igreja, dizendo que, então se Deus quer adoradores em espírito e verdade, tudo que é matéria não vale nada. A instituição igreja, a construção não tem sentido de ter, a hierarquia da igreja não tem sentido de ter, as coisas materiais, os sacramentos, né, a forma do sacramento não tem sentido de ter. Então eles começaram a pregar que aquilo era errado, que tinha que adorar em espírito. E chegaram até o ponto de dizer, a matéria é má, o bom é o espírito. Então, as crianças, o sexo, quando é feito, a relação sexual gera vida e transmite o pecado original. Se transmite o pecado é ruim, é matéria e é ruim, então não pode ter. E começaram a chegar no ponto de ter suicídios coletivos, porque a matéria era ruim. Vocês entenderam o absurdo? Então não se confiava em mais nada que era assim, de forma objetiva, até mesmo porque era um tempo em que a igreja e a sociedade era uma coisa só, não existia separação de igreja e Estado, era uma coisa só, eles caminhavam conforme a igreja, o Estado caminhava conforme a igreja, e os negócios eram tratados na forma da confiança, né? E até mesmo essa relação de sociedade começou a ser prejudicada, as pessoas perderam a confiança umas nas outras, as coisas, a estrutura começou a ser quebrada por essa heresia. E aí, nesse contexto, a igreja começou a combater essas heresias. E um dos grandes combatentes dessas heresias foi São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão era um exímio pregador. Então, ele começou a pregar para os cátaros, as regiões que estavam, as comunidades, os lugares que estavam mais, a doutrina estava mais disseminada. Ele ia pregar e ele ia e não tinha efeito nenhum. Ele não conseguia converter, ele não conseguia mudar de ideia as pessoas. As pessoas não mudavam de ideia. E aí ele começou a se desesperar, ele fazia um esforço e não acontecia. Aí então ele, junto com outros sacerdotes,
resolveram fundar a Ordem dos Pregadores para combater essa heresia. E aí eles começaram a, através da pregação, tentar reverter esse quadro. Só que eles pregavam e nada acontecia. Aí chegou um tempo que ele estava esgotado de tanto tentar, e aí ele teve uma inspiração, ou uma última tentativa, ou uma tentativa de fazer algo a mais. Então, lá em Toulouse, na França, ele se retirou no meio de um mato para fazer 3 dias de oração e jejum. E falou para os demais que ficaram no mosteiro para que eles ficassem em oração pedindo a Nossa Senhora sua intercessão por esta causa, para eles terem uma direção de como eles conseguiriam combater essa heresia. E nesses 3 dias, Nossa Senhora apareceu para São Domingos de Gusmão. Ela apareceu e falou, né? Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Os monges em oração, e aí Nossa Senhora apareceu. Aí ela fala para Domingos: sabes, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? A peça principal foi a saudação angélica, fundamento do Novo Testamento. Portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu saltério. O que Nossa Senhora estava falando aqui? Como Cristo entrou no mundo? Como Cristo entrou no mundo? Pergunto para vocês. Como Cristo entrou no mundo? Quem vai? Quem dá uma? Quem dá duas? Pelo Espírito Santo. Espírito Santo, a Virgem Maria. E qual foi o contexto do Espírito Santo com a Virgem Maria? A anunciação. A anunciação. Então, o que Maria está dizendo? Como o Espírito Santo se valeu para salvar o mundo? Foi pela saudação angélica. Qual foi a porta de entrada de Jesus? Foi esse momento da saudação angélica. Então, esse momento ele tem um grande sentido. As palavras, aquele momento da saudação do anjo, é a porta de entrada para a salvação do mundo. E aí Nossa Senhora falou o quê? Portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu saltério. O que é o saltério? O saltério era as orações dos monges. Os monges rezavam os 150 salmos da Bíblia. Claro que não num dia só, mas eles repetiam os 150 salmos continuamente através do breviário. Isso é um saltério, uma repetição dos salmos. Quando ela fala reza meu saltério, Nossa Senhora então se refere à saudação do anjo e à saudação de Santa Isabel a Maria. E qual que é a união dessas duas saudações? Todo mundo junto e bem forte agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, e ponto. Esse é o saltério de Nossa Senhora. A saudação do anjo e a saudação de Santa Isabel. A gente já passou a Ave Maria aqui, né? Vocês lembram lá? A primeira parte de quem faz, né? Isso. A primeira parte de quem faz. Isso, é a primeira parte da oração. Essa era a oração inicial da Ave Maria. A segunda parte, ela foi construída pela igreja ao longo dos séculos. E até o 1500 já estava estabelecida a segunda parte. Mas esta foi a primeira. E aí Nossa Senhora apresenta, né? Aqui tem uma questão, né? Ela apresenta o terço. Aí ela apresenta a São Domingos o terço. Ela aparece com um terço na mão e o menino Jesus no colo com um terço na mão também. Quem narra isso é o beato Alain de la Roche, essa história. Alain de la Roche foi um membro da Ordem dos Pregadores. Nós estamos falando no ano de 1200 e quem está trazendo esse testemunho nasceu próximo ao ano de 1400, que é Alain de la Roche. Então, 2 séculos de diferença, muito próximo do fato. E aí ele escreveu a biografia de São Domingos de Gusmão, e é onde ele traz isso aqui. O que aconteceu? Então, Nossa Senhora explica para São Domingos a estrutura do terço, seria intercalado pela oração do Pai Nosso e dos mistérios. Aí logo eu vou entrar nesse mérito. São Domingos de Gusmão, então, sai fortalecido dessa visão e ele vai para a Catedral de Toulouse para pregar para aquele povo. Chegando próximo à Catedral de Toulouse, os sinos começam a bater de forma sem ação humana, de forma sobrenatural.
o povo começa a vir para a igreja, porque os sinos estão batendo. E se aglomeram dentro da igreja. E nesse momento o templo fecha. Trovoada, relâmpago, raio, uma manifestação. E o povo, todo mundo dentro da igreja. São domingos antes de falar, existe uma imagem grande de Nossa Senhora, que ela estava com a mão em uma posição, e a mão da imagem, conforme o Beato narra, se mexe milagrosamente, como um sinal de Deus, apontando para o povo, como se o povo devesse ouvir o que São Domingos deveria falar. E ali ele explica a estrutura do terço. E a partir desse momento o terço começa a ser rezado, com aquela primeira estrutura da Ave Maria e da saudação da Ave Maria da primeira parte. E aonde o terço começa a ser rezado, a heresia cátara começa a cair. Começa a cair, começa a cair. Existia um movimento de repressão da igreja com relação à heresia, existia um movimento dos pregadores de São Domingos de Gusmão, da Ordem dos Pregadores com o Santo Terço. E o Santo Terço derruba a heresia cátara naquele momento. Certo? Esse é o primeiro momento do terço, assim que surgiu o terço. Aí um segundo momento do terço, onde a segunda parte, né, que a igreja constata os dogmas, começa a colocar os dogmas. Como é que é a segunda parte mesmo, Luciane? Santa Maria? Agora? Então, essa é a segunda parte. Quer que eu desligue o ar um pouquinho, por causa da rinite? Vou desligar. Acho que prejudica um pouco, né? Essa segunda parte, então a igreja instituiu porque é um dogma. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu já expliquei essa estrutura no dia da oração que nós meditamos, talvez vocês não lembrem, mas eu expliquei. Então ela completou a oração da Ave Maria, né? Como a revelação de Nossa Senhora e como as verdades de fé do dogma da Imaculada Conceição na segunda parte. Então, povo de Deus, um segundo momento do terço foi em 1500. Deixa eu ver aqui se tem um ano. Acho que é isso, no século XV. Isso, 1500, na Idade Média, né? E existiu então essa junção dos dois terços, acrescentou-se a primeira parte e a segunda parte. E aí então existiu um movimento do Santo Rosário também, 1571. A devoção se expandiu a partir de um fato. Eu vou narrar o fato para vocês para depois entrar nos mistérios do Santo Rosário. Existiu em 1571 a Batalha de... Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual era a cidade. Batalha de Lepanto. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, Batalha de Lepanto, 1571. O que foi a Batalha de Lepanto? Os muçulmanos naquela época se juntaram aos muçulmanos do Ocidente com os Orientes, os muçulmanos turcos, se juntaram para invadir a Europa cristã. Então eles se juntaram para invadir a Europa cristã. E aí a Europa estava ameaçada, porque os muçulmanos eles invadem para destruir, para conquistar, para colocar o Islã ao invés da religião católica. E aí existiu uma liga formada pelo Papa e chefiada por Dom João da Áustria para combater essa invasão dos muçulmanos. Então eles reuniram a força militar, os espanhóis, né, uma liga da Europa, e foram ao encontro, no Golfo, com os navios para impedir o avanço dos muçulmanos, para que eles não chegassem à terra, para conseguir bloquear e eliminar essa invasão. Então formaram essa liga, os veleiros espanhóis, nas velas existiam as imagens de Cristo crucificado, estampado, existiu a imagem da Imaculada Conceição estampada, armas, canhões, espadas, soldados, e foram. Só que o exército muçulmano era infinitamente maior. Assim, era nítido que eles iriam perder. Não tinha humanamente como vencer pela quantidade de soldados. O Papa ordenou que todos rezassem o rosário, se mantivessem unidos na oração do rosário. E eles foram para essa batalha. Aí existiu uma batalha, os católicos, né, de Dom João, furaram, né, um lado da esquadra dos muçulmanos, entraram, né, para dentro, só que eles foram cercados. Então eles ficaram cercados e não tinha mais o que fazer.
E assim olharam, eles não tinham, eles desacreditaram que poderiam vencer. Naquele momento, os muçulmanos começaram a bater em retirada. E aí eles começaram a atacar, eles se retiraram, os muçulmanos, uns foram capturados, outros foram mortos, muitas baixas de um lado, muitas baixas do outro, e eles fugiram. E aí eles perguntaram para os presos, por que eles fugiram? Porque, visivelmente, eles ganhariam. Aí eles falaram que eles viram uma mulher no céu, muito linda, uma imagem linda, mas ao mesmo tempo terrível, que ordenava uma multidão de anjos contra eles. E eles bateram em retirada. Aí nesse momento o Papa estava numa reunião no Vaticano, em Roma. Não sei se era o Vaticano, nesse momento eu acho que não era o Vaticano ainda, acho que devia ser no santuário, na Basílica de Santa Maria Maior. Estava com uma reunião de finanças, enfim, e de repente o Papa levanta da mesa e vai para uma janela. Papa Pio V. E ele começa a olhar demoradamente para o horizonte, Papa. E aí o povo parou, não sabia o que estava acontecendo, aí o Papa saiu e falou, ó, a reunião está encerrada. Não é hora de se reunir agora é hora de comemorar, porque nós vencemos os muçulmanos. Aí eles, mas como? Não tinha como avisar, né? Estavam longe, quilômetros de distância a batalha, né? Não tinha como avisar. Aí o Papa não explicou como, ele sabia disso. Aí ele ordenou que os sinos das igrejas fossem batidos e que as pessoas fossem rezar, louvando a Deus e a Nossa Senhora, e, né, pela oração e pela vitória na batalha. E aí depois, quando conseguiram chegar com a notícia, né, talvez até dias depois, perguntaram para eles em que momento que havia sido, e foi naquele momento que o Papa falou que eles tinham ganhado. Então foi uma ação sobrenatural. Então nesse momento o Papa instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro, dia que meu filho nasceu. Até hoje a igreja comemora Nossa Senhora do Rosário, por essa vitória na Batalha de Lepanto, por esse movimento do Rosário, a vitória de Nossa Senhora sobre a invasão muçulmana. Então esse aqui foi o segundo momento em que depois o texto foi difundido, justamente por esse movimento, por essa vitória na batalha, certo? E aí então agora voltando para o terço, para explicar o quê? Não é por acaso que nós temos o terço. E aqui eu não vou explicar porque vai mais 4 dias para explicar, mas eu vou dar uma lição de casa depois para vocês. Vocês todos conhecem, sabem que Nossa Senhora apareceu várias vezes dentro do contexto católico, ou não? As aparições de Nossa Senhora. Todos conhecem, não? Todos sabem? Alguém nunca ouviu falar das aparições de Nossa Senhora aqui? Pode falar, não estou... Já ouviu falar, Jéssica, das aparições de Nossa Senhora? Ali, já? Já? Éder, Eduardo, não? Liz, já? Alguns, eu acredito que poucos. Tá, já? Eu acredito que deve ter aparecido, né? Então, Nossa Senhora apareceu várias vezes, né? Tem aparições que são reconhecidas pela igreja e tem aparições que a igreja ainda não reconheceu, mas que nitidamente aconteceu. Só que a igreja, como ela é muito séria em tudo aquilo, ela não aceita qualquer coisa a qualquer momento. Então, ela, para reconhecer, é um processo de anos, de décadas, às vezes centenas de anos, para que ela afirme que aquilo foi legítimo, né? Não é... Vou ligar mais um pouquinho o ar. Daqui a pouco eu digo de novo, tá? Não, então, tem várias. Tem de Lourdes, tem de Fátima, Guadalupe, tem de... não é... Garabandal, na Espanha, Garabandal, Fátima, Guadalupe, Lourdes, isso. E aí nós temos no Brasil em Símbolis, ela já apareceu lá no Nordeste também. Então tem várias aparições. Em todas as aparições uma coisa comum, que ela pede, que é rezem o terço, rezem um rosário, rezem um terço. A que eu acho mais forte assim é a de Nossa Senhora de Fátima no contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Que ela pediu que se não rezasse o terço ia ocorrer uma outra guerra. Né? Isso. E a aparição para os pastorinhos ali eu acho muito forte. Ela Sim. pede reza o rosário para então o inferno. Essa aparição de Fátima é a aparição reconhecida pela igreja, é a maior aparição de Nossa Senhora. Por quê? Porque é incontestável. Para qualquer um, acreditando, é incontestável que um evento sobrenatural aconteceu ali. Por quê? Tem todo um contexto, tem filmes, tem histórias, vocês podem depois, eu vou dar uma liçãozinha de casa sobre isso aí para vocês nessas 2 semanas que a gente não vai se ver. Mas ela apareceu para 3 pastorinhos, 3 crianças.
Por várias vezes, né? Vários meses ela apareceu. Então o povo se reunia naquele lugar, na cova da Iria, e ela aparecia, só as crianças viam. Só que doentes ficavam curados, existiam fenômenos naquele momento, até o momento que o padre pediu para que Nossa Senhora desse um sinal. E aí esse sinal foi o famoso milagre do sol. Vocês pesquisem depois. Aquele milagre do sol, ele foi anunciado, dia 13 de outubro, salvo engano. Não sei a data, porque 12 é aqui no Brasil, né? É maio. Não sei se é 13 de maio, acho que é 13 de maio. 13 de maio, a música, 13 de maio. 13 de maio, ela falou que iria aparecer e que iria dar um sinal. O povo se reuniu em massa naquele lugar, a imprensa se reuniu em massa naquele lugar, e aí ela apareceu para as crianças. E aí teve o famoso milagre do sol. O sol começou a crescer em direção ao povo. Na realidade estava chovendo naquela hora, o povo estava todo molhado. O sol começou a dançar, apareceu o sol começou a crescer e rodear, dançar no céu, dançar. A chuva parou, as pessoas ficaram instantaneamente secas, teve curas e todo mundo viu aquilo. O sol dançava no céu, foi um sinal de Nossa Senhora. Já vai para... Tá. E aí aquilo ali foi incontestável. A imprensa que não acreditava viu, relatou, tem reportagens. Então assim, é algo que é incontestável. Por isso que é uma das maiores aparições de Nossa Senhora. E ela sempre pedia para que se rezasse o terço. Então a oração do terço é um saltério de Nossa Senhora, uma repetição. Ah, mas eu só repeti aqui, coisa e tal, como é que eu rezo? Mas eu só repetindo, daqui a pouco eu estou viajando maionese aqui. Então, a oração ela tem um critério para ser feita, né? O primeiro critério é que a gente se concentre, que a gente busque atrair a atenção para aquilo que nós falamos, as palavras que nós estamos falando. Em dois sentidos. O que é a oração do terço? Além de uma repetição de Ave Marias, ela é a contemplação dos mistérios de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos 15 mistérios que são contemplados no terço. Quando rezamos o terço, nós contemplamos, depois eu passo no grupo lá a atividade, tá bom? E os avisos lá. Nós contemplamos a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Então, valeu, Pamela. Bom final de semana. Até mais. Então, povo de Deus, primeiro grupo de mistérios são os mistérios gozosos, certo? E como é que funciona o rosário para contemplar esses mistérios? Eu vou explicar os mistérios, vou explicar o rosário. Quando nós começamos o terço, na cruz nós rezamos o quê? O creio. O creio que nós passamos o ano inteiro vendo ele, o creio. Oração do creio. Então a gente professa a fé. Rezando o creio, nós vamos para a primeira bolinha aqui, eu vou falar assim, que é o Pai Nosso. Todo mundo já sabia disso? Então vamos aprender. Pai Nosso. Creio, Pai Nosso. Aqui nós rezamos 3 Ave Marias. Aí nós podemos rezar o Ângelus, né? O anjo do Senhor apareceu a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça. São 3 Ave Marias, isso que eu falei é o anjo, depois vocês podem pesquisar. Ou a gente pode rezar, né, a Santíssima Trindade. Primeira Ave Maria, honra a Deus Pai. Segunda, honra a Deus Filho. Terceira, honra a Deus Espírito Santo. Rezamos as 3 Ave Marias. Depois nós vamos adentrar nos mistérios. Então, feito isso, né, nós rezamos as 3 Ave Marias. Quando nós finalizamos cada grupo de dezena ou essas 3 Ave Marias, tem orações próprias, né? Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu amado e bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Essa é uma oração que a gente reza no final de cada dezena e no final dessa introdução. Aqui a gente reza, quando nós rezamos sozinhos, em família, ou em grupo, é um momento propício para botar as intenções. Vamos colocar as intenções para o Santo Terço. Pela alma de um falecido, pela recuperação de saúde de um amigo, por nossa comunidade, por nossa catequese, por nosso grupo. Perfeito? E aí começa-se então a contemplar os mistérios. Como é que são divididos os mistérios?
Os mistérios, tradicionalmente falando, nós temos os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. São João Paulo II instituiu os mistérios luminosos, mas eu vou explicar depois os luminosos. Primeiro eu vou para esses três que é a tradição da igreja. Os mistérios gozosos falam da infância de Jesus. Primeiro mistério, lembra da anunciação do anjo. Segundo mistério, lembra da visita a Nossa Senhora Santa Isabel. Terceiro mistério, lembra da purificação de Nossa Senhora no templo, 40 dias depois que ganhou Jesus. Terceiro mistério, lembra do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto mistério, a purificação de Nossa Senhora e a apresentação do menino Jesus no templo, 40 dias depois do nascimento. E o quinto mistério lembra da perda do reencontro do menino Jesus no templo, quando ele tinha 10 anos. Então nós meditamos a infância de Jesus nos mistérios gozosos. E nós completamos um terço. Isso é um terço. Então, a igreja nos pede um terço, que a gente reze um terço, pelo menos cada dia a igreja recomenda um mistério. Mistérios gozosos na segunda, mistérios gozosos no sábado. Certo? Mistérios gozosos. Então a gente contempla a infância de Jesus. E a gente vai rezando. Primeiro mistério gozoso, lembramos então da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Começamos. Pai nosso que estais no céu, santificado. Ave Maria, 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 10 Ave Marias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu bom e amado Jesus. E vamos para o segundo mistério. No segundo mistério gozoso, contemplamos, então, a visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. E aí nós vamos. Depois, nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, na Gruta de Belém. Depois, contemplamos, então, a apresentação de Nossa Senhora, a purificação de Nossa Senhora e a apresentação do menino Jesus no templo. Depois, a perda e reencontro do menino Jesus no templo. Perfeito? Mistérios gozosos. Encerrando, glória ao Pai, ao meu bom e amado Jesus, nós encerramos com uma Salve Rainha. Aqui, Salve Rainha. Aí tem uma oração que a gente pode fazer antes, ou não precisa, né? Infinitas graças damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais os obrigar, ou para mais os agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha. Então, uma oração lindíssima, e a gente começa com Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Todos sabem a Salve Rainha, não? Não. Vamos aprender. Não vou falar agora, senão a gente vai até o final da aula aprendendo ensinando a Salve Rainha. Aí é o mais difícil pra mim. Salve Rainha é uma oração muito bonita, ela é difícil, mas quando ela é rezada, sim, porque é uma oração profunda. E a gente encerra a Salve Rainha e acabou o terço. Então contemplamos os mistérios gozosos. Eu gosto de ir meditando, a anja anunciou a Maria, e fica pensando, fica imaginando. Aí isso. Nem sente, né? Aí nós vamos como a gente reza o terço. Então tem duas formas de rezar o terço. Primeira forma e mais elevada é que nós rezamos o terço. Primeiro mistério, a anunciação do anjo do Gabriel a Nossa Senhora. Aí nós pensamos na anunciação. Aí nós passa um filme na nossa cabeça. Como foi essa anunciação? O anjo Gabriel anunciou a Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a vossa vontade. Aí pensamos no sim de Maria. Aí nós nos comprometemos, Senhor, como Maria eu quero dar também o meu sim. E aí nós começamos Ave Maria, cheia de graça. E nós podemos usar as Ave Marias como um fundo musical, pensando nos mistérios, fazendo o nosso propósito, meditando sobre aquela cena. Ou podemos rezar a Ave Maria, prestando muita atenção em todas as palavras que nós estamos falando da Ave Maria. Ou intercalar, né, para que a gente lembre daquele momento, lembre da oração, para que não sejam só palavras jogadas ao vento. Mas é uma contemplação dos mistérios nessas 10 dezenas. Nós contemplamos aquele mistério. Ah, eu não conheço o mistério, então eu vou ler. Vou pegar a Bíblia e eu vou conhecer. E aí depois vai para o outro. E assim a gente vai meditando toda essa infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, colocando a nossa oração junto com aquela contemplação. E assim que se reza o terço. Não é pensando lá no trabalho, a vaca foi pro brejo, amanhã eu tenho que fazer não sei o quê, que cara chato aquele lá, e a mãe não sei o quê, Ave Maria cheia de graça. Não é. E o maior desafio é a gente se concentrar. Aí vocês vão ver que existe uma luta. Não é que o terço é chato, é que a gente está sendo tentado a não rezar o terço. E aí vocês podem identificar isso que é uma batalha espiritual. Todo mundo. Não existe quem não, às vezes até dê sono na hora do terço. Aí ela começa a abrir a boca, Ave Maria, cheia de graça. Isso é muito comum, é todo mundo. É todo mundo. Porque é uma batalha, não é por acaso.
Se a gente está na televisão vendo alguma coisa na TV, pessoal, desliga a TV, vamos rezar o terço. Começou a rezar o terço, é uma abrição de boca. Por quê? Porque é uma batalha espiritual, não é por acaso. É incrível e é nítido. Então, esses são os mistérios gozosos. Segundas-feiras, a igreja nos convida a rezarmos os mistérios gozosos. O correto seria a gente rezar o rosário. O terço é isso aqui. Por que é terço? É uma terça parte do rosário. O que é rosário? São 3 vezes essa oração. Claro que a gente não vai começar do creio de novo, a gente vai repetindo, rezamos um terço. Rezamos mais um terço, rezamos mais um terço, termina com a Salve Rainha e acabou o rosário. O que o Frei Gilson reza na madrugada é o rosário, não é o terço, porque ele reza 4 vezes, né? Agora é 4 porque João Paulo II instituiu mais um mistério. Mas os tradicionais eram 3, por isso que é terço. Isso aqui é um terço, uma terça parte do rosário. Perfeito? Então a igreja recomenda que a gente reze o terço, pelo menos, todos os dias. Segunda-feira, os mistérios gozosos. Terça-feira, os mistérios dolorosos. Quarta-feira, os mistérios gloriosos. Quinta-feira, agora, os mistérios luminosos. Sexta-feira, os mistérios dolorosos novamente. Sábado, os mistérios dolorosos novamente. E domingo, os mistérios gloriosos novamente. Quarta e domingo, então, os mistérios gloriosos. Nós contemplamos a glória, a ressurreição, o momento da ressurreição de Jesus. E nas terças e sextas, os dolorosos, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mistérios dolorosos é o que nós contemplamos na Via Sacra toda sexta-feira. O mistério doloroso, né, as partes do mistério, de alguma forma, certo? Contempla esses mistérios. O que nós contemplamos então? Contemplamos o nascimento de Jesus. O próximo tradicional seriam os mistérios dolorosos, em que nós contemplamos então a agonia de Jesus no Getsêmani, primeiro, a agonia de Jesus no Getsêmani, depois nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo atado à coluna, quando os soldados flagelam Jesus, quando César Augusto, aliás, Pôncio Pilatos manda os soldados darem uma coça em Jesus, né? Uma coça, né? Soldados romanos quase mataram Jesus, flagelaram ele. Depois nós lembramos da coroação de espinhos, no próximo mistério. Depois nós lembramos, estamos no quarto mistério, lembramos de Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. E aí nós pensamos, agora sim, nós entramos na Via Sacra, esse mistério, Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. Isso nós meditamos na Via Sacra, de uma forma mais detalhada, né? Uma forma revelada pela tradição. Não está na Bíblia todas as estações, mas de forma revelada. E aí, no quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os mistérios dolorosos. E aqui a gente faz as nossas orações, né? Senhor, Jesus subindo o Calvário. Aí nós colocamos nós, né? Pedindo a força de Jesus para carregar as nossas cruzes. Para que nós possamos estar contigo, para que nós possamos segurar firme, para que nós possamos perseverar. E você vai rezando, e vai colocando suas intenções para aquela pessoa. Então, essa é a oração do terço. Essa é dessa forma que se faz. Meditamos os mistérios dolorosos, nas terças e nas sextas. Entramos nos mistérios gloriosos. Qual que é os mistérios gloriosos? Primeira estação, Jesus ressuscita, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é glorioso. Segunda estação, segundo mistério, estação Via Sacra. Segundo mistério, Jesus, ele sobe aos céus, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro mistério, subiu no céu. O que ele fez agora? Enviou o Espírito Santo. Então, envio do Espírito Santo aos apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo. Quarto mistério. O quarto mistério agora? Qual que é o quarto mistério? Calma aí, você já sabe, vou perguntar para quem não sabe. Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. Jesus enviou o Espírito Santo. Qual que é o quarto mistério? Fora a Sandra, quem que sabe? O que vocês acham que poderia ser o quarto mistério? Criação da igreja? Criação da igreja? Criação da igreja? Poderia até ser, né? Mas não é. O quarto mistério... Fala, Sandra. A ascensão de Nossa Senhora aos céus. Vou só te corrigir. A Assunção. A ascensão é Nosso Senhor. Isso. A ascensão, Nosso Senhor subiu pelos próprios méritos. A Assunção, Nossa Senhora foi levada ao céu pelos méritos de Cristo. Então os anjos levaram ao céu. A igreja nos ensina que Nossa Senhora, não existe túmulo de Nossa Senhora na terra. Porque o corpo dela não está na terra. Ela foi assunta aos céus. Por quê? Porque a morte é o fruto do pecado
original. Se Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original em função de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi escolhida por Deus para isso, ela não pecou. E ela não tendo pecado, ela não passa pela morte. E ela não passando pela morte, ela entra direto no céu. Certo? Então, a Assunção de Nossa Senhora. E o quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra, acima dos anjos. Esses são os mistérios gloriosos. E aí, quando nós rezamos o rosário, nós contemplamos todos esses mistérios numa oração só. São 3 terços, hoje 4. Por que 4? Então, esses são os revelados, né, nessa São Domingos de Gusmão, como eu falei para vocês, são esses mistérios. O quarto mistério, São João Paulo II achou prudente que fosse colocado, porque entre a infância de Jesus e a sua paixão e morte, existe uma vida de Jesus na Terra, a missão de Jesus, e não é contemplada. Então, São João Paulo II inseriu os mistérios luminosos, que a gente contempla na quinta-feira. Aí, no mistério luminoso, a gente contempla o quê? O batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, depois o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Canaã, depois o início da missão de Jesus, né, com os seus apóstolos, convite à conversão, depois um grande momento de Nosso Senhor quando ele se manifesta glorioso, que é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, e por último a instituição da Eucaristia. Porque depois de instituir a Eucaristia, Jesus vai para onde? Jesus institui a Eucaristia na Quinta-feira Santa, e depois ele vai para onde? Alguém sabe? Vai sofrer agonia. A agonia, ele vai para o Getsemane. E aí nós entramos nos mistérios dolorosos. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então quem contempla o terço todos os dias, contempla a vida toda de Jesus. Nós não esquecemos da vida de Jesus. Nós estamos trazendo sempre esse caminho de Jesus para a nossa vida. E aí nós não vamos esquecer lá do nascimento, da anunciação, não vamos esquecer de Nossa Senhora, da apresentação, da perda. Nós não vamos esquecer do batismo, do início da missão. Não vamos esquecer da instituição da Eucaristia, da transfiguração, da missão de Jesus, da agonia de Jesus, do horto, da flagelação, da cruz, da crucificação, da morte, da ressurreição, da ascensão e de Nossa Senhora que sobe aos céus. Então nós temos todo o ciclo da vida de Jesus Cristo contido aqui dentro dos terços do Rosário. Por isso que a gente tem que rezar todo dia. Eu, quando eu trabalhava um pouco mais longe de casa, eu ia rezando. Sim, perfeito. É ótimo. A gente não precisa rezar uma vez só, porque deu para tua hora, ô Éder? Já passou. Pô, já passou? Tá. Então, obrigado. Pode dar uma pausa aí, tudo certo? Agora os comentários finais.